qualquer oferta da concorrência. Fiat sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão, futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão, futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior.
hora certa. Olá, boa tarde para você. Agora 4 da tarde, mais 6 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. 5 da tarde a bola vai rolar. Abertura da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Por incrível que pareça, depois do derby número 210, onde Ponte Preta e Guarani empataram pelo placar de 1-1, a Ponte Preta tem um adversário. Pois é. E o adversário da Ponte Preta não é a Ponte Preta, não é as contas bancárias que estão bloqueadas, ou não são, né, as contas bloqueadas da Ponte Preta, enfim, os processos na justiça. O Botafogo da Paraíba, meus amigos, minhas amigas, torcedor de futebol, um time que tem uma folha salarial monstro também. Começa a Série C como uma das maiores folhas salariais junto com a da Ponte Preta. Teve 3 trocas de treinadores. Nesse momento, briga para não ser rebaixado para a Série D, mas tem chances de entrar no G8. Então, além de tudo isso que nós vamos comentar daqui a pouco, a Ponte ainda tem o forte Botafogo da Paraíba, que joga uma das últimas cartadas, se é que o Botafogo quer continuar disputando a Série C para tentar um acesso tão sonhado à Série B em 2026. E nós vamos contar tudo isso para você, hein? Torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola às 5 da tarde pela 16ª rodada desta Série C. Marcelo Corsato vai transmitir o jogo, Frank Francisco, que está de volta aqui, a nossa equipe vai comentar, e eu estarei na reportagem também no fim de jogo e no intervalo aqui dos canais Futebol Interior. 4 da tarde, mais 8 minutos. 4 da tarde, mais 8 minutos. Deixa eu já pegar aqui o boa tarde do meu comentarista. Expectativa para esse jogão. Solta essa vinheta. Vamos ver se a vinheta toca. Solta, Felipe, solta. Frank Francisco. A vinheta tocou e tocou sim. Bem tocada ainda. E aí, Frank, que prazer tê-lo novamente aqui conosco nos estúdios da Rádio Futebol Interior. Seja bem-vindo. Grande abraço. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, né? Aos amigos ponte-pretanos, mais uma jornada. E eu vou repetir uma frase célebre aqui, tá, Carlão? Pode, né? Pode. O bom filho a casa torna. Exato. Prazer enorme estar aqui com todos vocês de novo, com essa nossa grande audiência. Carlão, na abertura você já falou tudo, né? Então a gente aqui tá com aquele pensamento imbuído do seguinte: é o copo meio cheio, muita gente não gosta. A Ponte ainda está na 2ª colocação. Para mim, minha opinião pessoal, já estamos classificados para o octogonal. E o que vai vir, vamos aguardar. Essa é a frase. Tá certo. Esse Frank Francisco com o seu comentário. Bom, na segunda-feira, na Hora da Macaca, eu disse que, para mim, com 27 pontos, o time vai ficar pelo menos na 8ª colocação do campeonato, né? Então, a Ponte já tem 27. Na minha opinião, a Ponte também está classificada. Matematicamente ainda não podemos cravar matematicamente a classificação da Macaca para a próxima fase, mas tudo encaminha pro sim. Bora lá então, Ponte Preta que vai entrar em campo hoje contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Não tem o Maguinho, não tem Jean Dias, esses 2 jogadores pediram para não viajar e tem na próxima segunda-feira uma reunião agendada. A informação é que a reunião vai ser com o departamento de futebol da Ponte Preta. Eu não tenho a informação de que o presidente da Ponte Preta vai participar dessa reunião, né? Mas é quase certeza que sim, né? Porque os jogadores querem rescindir o seu contrato e aí o João Brigatti teria que mandar para a direção do clube. Eles têm propostas para equipes de Série B do Campeonato Brasileiro. Frank, eu sei que você está escrevendo aí, mas eu queria já começar te fazendo essa pergunta. Daqui a pouco a gente já vai fazer um intervalo, vou chamar você aqui para participar comigo pelo YouTube, mas vamos supor que na segunda-feira a Ponte consiga resolver todos os seus problemas e pague os salários da boleirada. Maguinho e Jean Dias
depois dessa decisão, a gente sabe, claro, o jogador tem que receber, é profissional, tudo. Mas aí tem clima para vestir novamente a camisa da Ponte Preta, Frank? Carlos, é uma situação extremamente complicada, né? Futebol Como é que a gente coloca, Carlos? É muito difícil, é um aspecto a ser estudado. Eu acho, Carlos, minha opinião pessoal, tá? Numa tomada de atitude dessa, fica muito difícil, tá? Eu digo, se fosse eu, de voltar a jogar, tá? Porque os outros do elenco também estão com o mesmo problema. Ninguém falou, não vou jogar. Ficou de fora da partida. Então é algo a se pensar. Vai depender muito de como estiver os dois jogadores em relação à instituição, em relação a confiar na diretoria do clube. E a gente tem que lembrar que estamos falando de salários. O trabalhador é digno do seu salário. Trabalhou, ele tem que receber. E não me importa. Eu não gosto, eu acho esse mais ou menos, não importa. Ele está ali, está representando o clube, é um patrimônio do clube e ele tem que receber. Simples assim. Mas a minha opinião pessoal, Carlos, eu acho que penso como você. Fica difícil, tá? Por uma série de fatores. Você vai trazer outras circunstâncias, outros atenuantes a essa sua continuidade na instituição. Mas aí, Carlão, é muito de cada um, né? Eu só sei dizer o seguinte: os dois em condições, com salário em dia, a gente viu o que fez no Campeonato Paulista e até uma certa altura aqui da Série C. Então, futebolisticamente falando, para mim, farão falta. Mas, se não tiver inteiro também, Carlão, não adianta. Paga o que tem que acertar e se quer ir embora, obrigado pelos serviços prestados. Tchau, e vai acontecer uma coisa, Carlos, que há muito tempo, eu sempre falei na Ponte, nós precisamos voltar à estrutura do passado nas divisões de base. O jogador na base da Ponte, ele já está num clube de camisa pesada, ele já sabe que a coisa é apertada e ele tem que estar pronto para entrar. A verdade é essa. Então vai o momento agora da gente começar a ver os jogadores da base vir para cima. E um pedido especial ao torcedor Ponte Pretano. Agora, independente de quem seja, nós temos que apoiar a Ponte Preta. Está no segundo lugar. Praticamente, como eu e o Carlos estamos falando aqui, já está classificada. É claro que matematicamente não. Mas, gente, só uma hecatombe para a Ponte não classificar para o octogonal. Então agora é hora de apoio. As questões demais políticas do clube é depois de novembro, é lá para novembro. Tá certo, Carlão? É isso aí. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Essa história de jogador ir ou não, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O Dicá parou de jogar e a Ponte continua existindo. Então, velho, se o mestre parou de jogar e a Ponte continuou, né? Os outros são os outros, né? Como diria Paula Tola naquela música do Kid de Abelha. Muito bem, 4 da tarde, mais 13 minutos. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Toda semana você concorre a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. Placar ao vivo Futebol Interior e Hora da Macaca. Toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Futebol Interior tem direção executiva do Elcio Paiola. Direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo hoje com Felipe Marques. Daqui a pouco, já estaremos na Valinhos FM, hein? Daqui a pouquinho, lá com a equipe do Wagner Faneco, na Rádio Flor de Lótus. A direção é do Décio Reis. 4 da tarde, mais 15 minutos. Vamos para o primeiro intervalo aqui na abertura de jornada dos canais de Futebol Interior. Ponte Preta já está escalada, já está definida. Ponte Preta vem com o Pacheco na lateral direita, ele que joga na vaga do Maguinho, e o Toró no meio campo. Diego Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe Elvis, Toró e Gé. Esse é o time da Ponte, do time que entrou jogando no derby. Duas modificações, Toró e Pacheco, os titulares aí no time da Ponte. Lembrando que o Everton Brito, lesionado, nem viajou para a Paraíba. Depois do intervalo, voltamos para falar muito mais e conversar com você pelo YouTube do Futebol Interior. Participa lá, deixa a sua mensagem. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol puro, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19998457579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, a bola rola, hein? Pra Ponte Preta e Botafogo da Paraíba. O Botafogo, que nesse momento é o 15º colocado na competição com 16 pontos. E vem de 2 derrotas seguidas, né? O Evaristo Pisa estreou na 12ª rodada com 2 vitórias, né? 12ª rodada vitória, 13ª rodada vitória. Nas últimas 2 rodadas ele perdeu. Evaristo Pisa, que estava no ABC, era técnico do ABC no começo da competição. Já a Macaca não tem, além do Everton Brito, atacante, a Ponte Preta não vai ter também o seu zagueiro, o Danley Santos, que também está machucado. Eu tava dando uma olhada aqui nesse time do Botafogo da Paraíba. Titular, teremos 2 ex-Ponte Preta. O número 8, o Igor Maduro, das categorias de base da Ponte Preta, virou titular lá e tem até gol já na competição. E o Cassinho, né, que aqui conhecemos como Cássio Gabriel, jogou na Ponte Preta como Cássio Gabriel. O Cassinho, que aliás fez gol no último jogo, ele também passou aqui
pela Ponte Preta. Portanto, jogadores que nós conhecemos, né? Jogadores que o torcedor da Ponte Preta conhece. O Igor Maduro, ele é um segundo volante, né? Na Ponte Preta, na base, ele chegou até uma Copa São Paulo a jogar de 10, né? Mas aí nessa Copa São Paulo ele não foi bem. Ele sempre foi aquele segundo volante que arrasta a bola pro ataque, mas que pisa na área. E tá jogando assim no Botafogo da Paraíba. Já o Cássio Gabriel, naquela temporada foi campeão da Série A2 com a Ponte Preta, né? Ele era reserva do Elvis. E sempre que entrava bem. Até a gente pedia, em dado momento da competição, o Cássio Gabriel nesse time da Ponte Preta, mas ele revezava com o Elvis. É um jogador que tem uma boa bola parada, né, o Franqui. E, claro, para a Série C de Campeonato Brasileiro, é um jogador que pode preocupar, né? Sim, Carlos, eu particularmente também gostei da passagem do Cássio Gabriel na Ponte, né? E lembro várias vezes nós falando reivindicando que ele jogasse um pouco mais. É um jogador que tem que ter atenção com ele, né? E o Maduro, mesmo na base da Ponte, Carlos, passou num período onde não teve assim tantas oportunidades. Não. Mas sabe jogar, é bom jogador, tem uma boa perna esquerda. Atenções para a partida de hoje. Certo, Carlão e torcedor ponte-pretano. O Botafogo não tem o ceifador, né? Ele não joga mais. O Rodrigo Dourado, ele não joga mais essa temporada, se contundiu feio, né? E o Botafogo também tem nas suas fileiras o Camilo, que é outro ex-ponte-pretano. Esse eu não tenho saudade não, Carlão. Você tem? Então, cara, o Camilo no começo, naquela vinda dele, depois, em 2021, quando a Ponte Preta não é rebaixada, né? Que a Ponte Preta foi 2021, que teve a pandemia, 2020, que ele veio pra Ponte em 2020. 2020, que ele tava no Mirassol e veio pra Ponte Preta, naquele ano eu gostei do Camilo, achei que porque ele jogou bem na Ponte. Depois não, né? Nesse momento foi quando ele jogou com o João Brigatti, o Zé Roberto também estava no ataque, né? Sim. Não, aí eu até concordo com você. Mas o time da Ponte era bem melhor, né? Também, né? Vamos combinar. Né? Mas aí depois, com o passar do tempo, aí realmente tô contigo. Ele não foi aquele 10 que a gente esperava, não, do Camilo, jogador da Ponte Preta. E inclusive, né, estamos falando de greve, né? Jogadores da Ponte Preta fizeram uma greve, entre aspas, na quinta-feira, não fizeram treinamento tático, que seria realizado no CT do Jardim Olina na tarde da quinta-feira. Fizeram só o treinamento físico pela manhã, mas não entraram em campo para fazer o tático, né? E o Camilo também participa de uma greve em 2021, no final de 2021, último campeonato do Tiãozinho. Eles participam de também uma greve, né? A Ponte Preta até tentou esconder, mas os jogadores não treinaram numa terça-feira. Eles se reapresentaram na segunda, era para se reapresentar na segunda, mas informaram a direção à época que na terça-feira eles não iriam trabalhar. E aí o que a direção fez? Até resolver o problema de pagar o salário, deu mais um dia de folga. Aí eles se representaram só na quarta-feira, mas aí já com a promessa do pagamento do salário. Naquele ano também eles não davam entrevista, né? Porque também não estavam recebendo direito de imagem. Enfim, isso não é novo pro torcedor da Ponte, nem pra Ponte Preta, viu, o Franqui? É verdade, infelizmente também teve 2003 com a Abel Braga, lembra? Com o Piá. Aquilo foi... Gente, Aquilo foi um absurdo. E com o Marco Eberlin de diretor de futebol e vice-presidente do clube. Infelizmente, Carlos. Infelizmente. Eu falei esses dias no Brasil Esporte Clube, programa que eu participo junto com o Elias Aredes, todo sábado entre 1h30 da tarde e 3 da tarde, que crise... mas e essa crise? Crise é uma coisa que a Ponte Preta sabe passar muito bem, né? Porque pensa num time que faz tempo que tá em crise, viu, Frank? Carlos, assim, olha, é desagradável, mas crise faz parte da história da Ponte Preta. Infelizmente. Lamentável, triste. Mas, se fazer o quê? Carlos, assim, me permita aí uma colocaçãozinha rápida. O ideal na Ponte seria se nós conseguíssemos juntar um universo que nós chamamos de utopia, que seria a união de todos. A Ponte é muito gigante para ter esse racha, essa loucura que existe hoje
politicamente falando. Se a Ponte se une, as forças se unem, não tem pra ninguém. A gente sabe que é utopia, mas não custa a gente fazer o nosso pedido aqui. Unam-se, por favor. A Ponte Preta é maior do que vocês. O Carlos falou aqui, eu tava me lembrando. Pra nós que conhecemos Ponte, a partir do momento que nós conhecemos, eu ia com meu pai pros estádios, Carlos era pequenininho, me lembro de 73, eu já comecei a ir ao Majestoso. E a Ponte Preta, nós podemos falar que desse período todo que nós conhecemos, eu vou falar por mim, pra mim o maior jogador é o Dicá. Sim. O Dicá parou, o Carlos falou, a Ponte continuou. Então, olha, quantas pessoas já passaram pela presidência da Ponte Preta, já passaram aí por diretorias da Ponte Preta, até por conselho da Ponte Preta, e a Ponte Preta continuou. Pra que a vaidade, gente? Pelo amor de Deus, deixa isso de lado. Vamos pensar na instituição, porque ela vai continuar. Agora, precisa ter carinho com o torcedor. E um pedido meu à torcida da Ponte. Agora não é hora da gente caçar bruxa. Agora é hora de apoiar. O que a comissão técnica, jogadores estão fazendo, não é qualquer um que faz, gente. Então agora é hora de apoiar, aplaudir. E tem uma coisa que o torcedor pode e deve fazer: ir ao estádio. Não tem que ir lá porque tá fulano, tá Bertrano, não. É porque a camisa da Ponte Preta está em campo e a instituição está sendo representada. A gente tem que ir pro campo. E também é uma maneira de você ajudar financeiramente, Carlos. Exatamente. Tem tudo isso aí. Quanto a essa história dos salários, né? Eu duvido. Eu sei que quando perde a gente fica chateado, bravo. Se o cara errar um pênalti, você vai criticar. Mas eu duvido que alguém tenha plenas condições de criticar algum jogador desse que está indo em campo sabendo as dificuldades que os caras estão enfrentando. Ficou para a diretoria. A gente sabe, e o Eberlin já falou nas rádios também, a Ponte Preta, daqui a pouco eu vou divulgar uma nota aqui da Ponte Preta, que falando a respeito do jogador Serginho, que não viajou, né? Mas a gente sabe que algumas dívidas, algumas contas que estão... Algumas dívidas que fizeram com que as contas fossem bloqueadas não são dessa gestão, a gente sabe disso, né? Mas não tira a culpa da gestão, porque eles estão lá, né? Eles estão lá para resolver esse problema. Aí o que eu entendo? Entendo que ficou pior, né? Para a direção, né? Ficou ruim para a direção. É o que eu penso, tá? Que ficou ruim para a direção esse tipo de coisa. Por quê? Porque os caras não recebem, pô. Você vai cobrar o quê dos caras dentro do campo, né? Eu tava falando aqui de ex-jogadores, né? Ali no Camilo tem o Silvinho também. Mandei pra você uma arte aí, Frank, com os reservas. E tem o Silvinho, que jogou também na Ponte Preta. Atacante. O Silvinho, camisa número 88, tava no São Bernardo até esses dias. É mais um ex-Ponte Preta. Lembra do Silvinho na Ponte? Lembro, Carlos. Ele teve 2 passagens pela Ponte, né? Exatamente. A primeira passagem dele na Ponte foi maravilhosa. Isso. Muito espetacular. A segunda já não teve tanto brilhantismo. Jogou muito pouco. Mas é um bom jogador, Carlos. E tá jogando bem, hein? Tava, né? Mas tá no banco. Tá no banco. Ele e Camilo agora são suplentes. Estão lá no banco de reserva. Então, Carlão, o tempo passa pra gente, né? Já que estamos falando aqui das equipes, né? Então, ó, Ponte Preta vai de Diogo Silva. Quero que você responda se você gostou dessa escalação. Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe e Elvis, que fez um golaço no Derby 210. Toró e Gé. E aí, Francisco, gostou dessa escalação da Ponte? Carlos, vamos falar assim, eu particularmente gostei, porque o Alberto Valentim está sendo coerente. O Luiz Felipe acompanhou a Hora da Macaca na segunda-feira. Obrigado pela audiência. E eu queria falar uma coisa pro torcedor ponte-pretano. Às vezes a gente pensa que futebol é só plástica, é só arte, e não critica. Eu sou de um período onde eu só vi craque jogar, gente. Vi Vanderlei, vi Marco Aurélio, vi Dicá, vi Lola... Gente, só fera. Então a bola, ela era tratada de meu bem. Hoje as coisas mudaram. E o Luiz Felipe, jogando na meia cancha, o Alberto Valentim conseguiu reeditar o Luiz Felipe. Tem jogado muito bem para a equipe, tem jogado muito bem para ele próprio, tem aparecido muito bem. O Lucas Cândido, que todo mundo combate, que é lento, ele é uma referência como um jogador
pro elenco todo da Ponte Preta, além de ter uma boa estatura, ele consegue fazer muito corte de cabeça, pega bem na bola de fora da área. E, gente, como que nós vamos sacar? Nós vamos colocar quem? Se você me der uma opção melhor, o Valentim não é louco, ele não colocaria. Então, Carlão, eu concordo. E a gente tem que pensar que também tem que ter opção no banco. Particularmente eu gostei, Carlão. Houve coerência, manteve a base. O Pacheco acho que a gente não vai sofrer, porque uma coisa tem que ser dita aqui, eu não vou esconder, o Maguinho não vinha bem há muito Mas tempo. era titular do Valentim. Há muito tempo. Aí é aquela coisa da confiança do treinador, Sim, Carlos. sim. Todo treinador tem isso. Mas eu acho que a gente vai ter ganho aqui na lateral direita. Na meia cancha, pra mim, tá beleza. E no ataque, Carlão, quando tirou o Toró, ele perdeu aquele embalo de 3 jogos e 2 gols. E aí complicou. Quem sabe ele agora, tendo uma sequência, não volta a boa fase. Porque é um jogador bom, Carlos. E se deu bem com a Ponte, ele tem a cara da Ponte Preta. Aquele jogador que raça, que o torcedor gosta, vai pra cima. Pra mim tá joinha, Carlão. Concordo com a escalação. A Ponte Preta divulgou uma nota há pouco, vou até ser aqui, às 14h40. Eu acho que às vezes não há necessidade de você dar muita importância para algumas coisas, né? Mas você poderia se defender, mas eu vou ler a nota na íntegra, tá? O meia Serginho não pediu para ficar de fora do jogo de hoje. Ao contrário do que foi publicado nas redes sociais, mais especificamente no Instagram do APP News, que é um Instagram que tem muita interatividade e com muitas informações sobre a Ponte Preta, replicado por outros grupos, o meia Serginho não pediu para ficar de fora do jogo de hoje. O atleta se colocou à disposição para viajar, mas ficou fora da lista dos convocados por opção da comissão técnica. Vale destacar que Serginho passou um período em tratamento até retornar a jogar e jogar parte do Derby 210 na semana passada. Mais uma vez, a assessoria de imprensa da Ponte Preta ressalta que quaisquer dúvidas podem ser questionadas diretamente com o órgão oficial do clube. Fora disso, qualquer publicação de cunho sensacionalista não passará de devaneios ou especulações de pessoas mal intencionadas, nota da Ponte Preta, divulgada há pouco para a imprensa. 4 da tarde, mais 13 minutos. 4 da tarde, mais 13 minutos. E o Botafogo da Paraíba, Carlos? Micael Fracaro, ou Michael, Eric, Marcelo Augusto, Wendel Lomar, que é o capitão do time, Evandro, Thalisson, Igor Maduro, Cássio Gabriel e Gabriel Honório, Luiz Miguel e Denilson. Esse é o time do treinador Evaristo Piva. 4 da tarde, mais 34 minutos, já estamos na Valinhos FM, hein? 87,9. Obrigado você que está conosco em 87,9. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Carlos Corsato, estou ao lado aqui do Frank Francisco. Daqui a pouco o Marcelo Corsato chega para comandar e transmitir este jogão de bola aqui nos canais Futebol Interior entre Ponte Preta e Botafogo da Paraíba. Obrigado você que está conosco aqui pela Valinhos FM. Série C de Campeonato Brasileiro. Vamos falar então de Série C, né? A gente falou aqui muito das contas, né? Contas bloqueadas, e a Ponte Preta não conseguiu ainda desbloquear as suas contas. Entrou com 2 pedidos na justiça para tentar desbloquear as contas. A Ponte tentou fazer o mesmo movimento que o Corinthians fez no mês passado, né? Que era para desbloquear a conta para conseguir pagar salário. O Corinthians conseguiu, a Ponte Preta ainda não. A Ponte entende que ainda pode conquistar êxito nisso na semana que vem, mas sabemos, né, que a justiça tem aí o seu prazo, né? Bom, a bola vai rolar hoje para 4 jogos, hein, gente? Atenção, atenção. Além de Ponte Preta e Botafogo, Botafogo da Paraíba e Ponte, tem Caxias e ABC. Pois é, o Caxias, líder do campeonato, joga contra o ABC. Dependendo de como forem os resultados aqui, se o Caxias vencer hoje e os adversários diretos, diga-se de passagem, Ponte Preta e, por exemplo, no jogo Londrina e Náutico, né, a Ponte tem que perder. Londrina e Náutico, eles têm que empatar. Se o Caxias vencer, o Caxias vai terminar como campeão desta primeira fase. E aí, Corsato, o que o Caxias ganha com isso? Por enquanto, nada, né?
Só ganha só na formação do grupo. Além desses 2 jogos das 5 horas da tarde, Ituano e Confiança correm atrás da bola às 7h30 da noite. Guarani e Ipiranga também correm atrás da bola às 7h30 da noite. Guarani e Ipiranga na seguidinha aqui dos canais de Futebol Interior, com o Daniel Farias e o Pedro Lino, a partir das 7h10 da noite. A bola vai rolar amanhã para mais 4 jogos, hein? Atenção, atenção. 5 da tarde tem Londrina e Náutico. Dependendo do que acontecer aqui, no jogo da Ponte Preta contra o Botafogo da Paraíba, se a Ponte Preta, por exemplo, perder, teremos um novo segundo colocado do campeonato. E vai sair desse jogo aqui entre Londrina e Náutico, às 11 horas da manhã, amanhã, tá? Às 4h30 da tarde tem Floresta e Tombense. Também às 4h30, Anápolis e Brusque. 7 da noite, amanhã a bola rola para Retrô e São Bernardo. Retrô que jogou no meio de semana e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia. Na segunda-feira são 2 jogos, Itabaiana e CSA, Figueirense e Maringá, jogos das 7h30 da noite. A classificação desta Série C do Campeonato Brasileiro aponta o Caxias líder 33. Ponte Preta segunda colocada com 27 pontos ganhos na competição. A Ponte pode até... a Ponte não pode empatar, a Ponte tem que perder. E Náutico e Londrina precisam empatar. Se isso acontecer e o Caxias vencer, o Caxias não será mais alcançado na primeira colocação do campeonato. Mas vamos lá. Caxias, líder 33. Ponte Preta, segunda, 27. Náutico, terceira, 26. Londrina, quarto, 26. São Bernardo, quinto, 26. Brusque, sexto colocado, 22. Ipiranga, sétimo, 21. CSA, oitavo, 21. São os 8 primeiros colocados. Na nona colocação tem o Floresta, também com 21. O Ituano é o 10º com 20. O Confiança é o 11º, 17. Aí já tem um espaço, né? O Guarani é o 12º, 17. Maringá, 13º, 17. ABC, 14º, também 17. O 15º é o Botafogo da Paraíba, adversário da Ponte, hoje com 16 pontos ganhos na competição. O Figueirense é o 16º, também 16 pontos, o primeiro fora ali da zona do rebaixamento. Os 4 últimos colocados nesse momento, hein? Anápolis, 17º, 16. E um detalhe, o Anápolis, ele tem mais pontos nos últimos 5 jogos do que Itabaiana, Retrô, Tombense, Figueirense, Botafogo, ABC, Maringá, Guarani e Confiança, os times que estão ali. Mesmo número de pontos do Confiança. Confiança também tem 9 pontos ganhos em 5 jogos. E o Anápolis tem também 9 pontos ganhos em 5 partidas. Quer dizer, vem pontuando nos últimos 5 jogos. O Itabaiana é o 18º, tem 15. O Retrô é o 19º, 13. E o Tombense que não se cuide não, hein? Já está aí a 4 pontos de sair da zona do rebaixamento. É o 20º colocado com 12 pontos. Tombense que anunciou aí 4 contratações no site Futebol Interior. Você tem essas informações. 4 da tarde, mais 39 minutos. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo está marcado para as 5 horas da tarde. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Eu tava dando uma pesquisada aqui para saber os pendurados. A Ponte tem um monte de jogador pendurado, hein? Ó, dos que estão hoje relacionados. Simon tá no banco de reservas, tá pendurado. Emerson Santos é titular, tá pendurado. Dudu tá pendurado, é titular. Léo Oliveira tá no banco de reservas, pendurado. Arthur, pendurado. Gé, pendurado. Luiz Felipe, pendurado. Lucas Cândido, pendurado. Elvis, pendurado. Danley Santos tá pendurado, mas tá machucado. Não foi. E o Léo Kovic também tá pendurado. Ou seja, a Ponte Preta pode hoje, atenção meus amigos e minhas amigas, perder isso do time titular. Emerson Santos, Dudu, Arthur, Gé, Luiz Felipe, Lucas Cândido e Elvis. São 7 jogadores pendurados. Imagina, Frank, se os 7 tomarem cartão amarelo hoje, e não é difícil porque a Ponte é um mar de tomar cartão amarelo, como é que vai fazer pro próximo jogo, hein, Frank? Carlos, aquilo que há algum tempo a gente vem falando, né? Vai ter que usar a base, porque não vai ter elenco.
E sem contar que, Carlão, eu não quero ser Alberto Valentim numa dessas daqui, não. Como é que você escala o time? O próximo jogo da Ponte é contra o Itabaiana. Meu Jesus. 5 da tarde no próximo sábado. Até a formação tática para um time desse fica difícil, porque a gente, por exemplo... Quem é a reserva do Elvis, Carlos? Pois é pra ser o Serginho, mas não se sabe se realmente a Ponte diz que não, que ele não pediu pra sair. Mas e aí? Complicadíssimo. Carlos, o jogo hoje, o entorno dessa partida de futebol, além da própria dificuldade dela, torcedor, de ser já um jogo difícil, porque o Botafogo tem aspiração ainda no campeonato, e tá aí, né, Carlos, reforçando, tá com uma equipe boa, mudou o treinador, né, há pouco tempo. Sim. Então, a Ponte ainda traz, nessa carga toda, a gente não precisa enumerar o que já falamos desde o início da jornada. Então, hoje é aquele jogo pra gente ver quem tem garrafa vazia para vender dentro do elenco da Ponte Preta. Lembrando, torcedor, bate a palma, apoie, porque quem ficou... Carlão, posso usar o termo aqui? Deve. É porque é macho e tá mostrando que tá comprometido com o projeto. Pois é, tá chovendo, hein? Vejo imagens aqui, lá de João Pessoa, na Paraíba, no estádio Almeidão. Chove neste momento no Almeidão e o público é pequeno, hein? Normalmente o torcedor do Botafogo comparece, mas o público nesse momento é pequeno. Vamos adiantar as coisas aqui, Felipe Marques. 4 da tarde, mais 42 minutos. Vamos pagar um intervalo e já na sequência do intervalo eu vou trazer a ficha técnica do jogo de Ponte Preta e Botafogo da Paraíba. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19998457579. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 4 da tarde, mais 46 minutos, 4h46, daqui a pouquinho a bola vai rolar para Botafogo da Paraíba e Ponte Preta e Botafogo da Paraíba. Rapaz, eu peço até desculpas para você. Tem o técnico Evaristo Pisa, a gente consegue colocar, Felipe? Tarde, vem de duas adversidades, entender, né, essas duas derrotas, não também se afundar nessa situação, devido a como foi o jogo lá em Maceió contra o CSA, e também ter referências das duas vitórias que nós tivemos, contra Londrina e Ituano. Pesamos na balança, analisamos os prós e os contras, e esse jogo de extrema importância para nós contra a Ponte Preta, jogo difícil, vice-líder, mas a gente dentro de casa tendo que recuperar a última apresentação aqui contra o Brusque. Então espero neutralizar bem nosso adversário, pôr um ritmo de jogo, ser consistente, equilibrado e conseguir o resultado. Esse Evaristo Pisa, eu não sei se foi impressão minha, Frank, mas parece que ele não tá muito animado pro jogo não, né? Não sei, né? Carlos, eu tive a mesma sensação, viu? Não sei, assim, né? O Evaristo, ele é meio contido, né? Mas confesso, o Evaristo, a gente conhece ele trabalhou muito tempo em Paulínia, né? Então, a gente conhece o Evaristo, mas parece que ele não tá muito animado não, viu? Daqui a pouco eu vou ficar esperto aqui, não vou nem chamar a ficha técnica do jogo, porque eu quero ver se o Valentim vai falar. Quero ver se ele vai falar, o treinador da Ponte Preta. Se falar, a gente coloca aqui. O DJ Digo, vamos lá, macaquinha, que os jogadores entrem com vontade, mesmo com toda essa tempestade que está caindo na cabeça da Ponte Preta. E tá chovendo lá em João Pessoa também, no Almeidão. Silvio Seico, coincidentemente, os dois mais caíram de rendimento do Paulista para o Brasileiro. Foram os que pediram para não jogar hoje. Técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, vai falar e nós vamos ouvir agora. Solta aí, Felipe. Boa tarde. Fazer um jogo muito consistente, um jogo onde você consegue enxergar e obedecer bem as fases do jogo. É um jogo que a gente tem que estar muito atento para que o adversário não nos surpreenda. Máxima atenção, um jogo de detalhes novamente, é mais uma final para nós. Mais uma final para nós. Foi cirúrgico, foi rápido, né? O treinador da Ponte Preta, o Alberto Valentim. O Amir tá pedindo para mandar um alô aqui pro Dr. Matheus, médico da Ponte. Fábio Almeida, boa tarde, Corsato e Frank. Que legal a volta do Frank, é um ótimo comentarista, coerente e sabe fazer a leitura do jogo. Abraço, Corsato, estou menos azedo. Quero participar da Hora da Macaca. Valeu, Fabião, um abraço para você, meu querido. Obrigado, viu? Você está sempre convidado. Quando quiser, é só mandar um oi. Segunda-feira, aliás, segunda-feira, o Marcelo vai estar em outro compromisso, né? Pelo menos no primeiro tempo da Hora da Macaca. Então, Fabião, conto contigo lá pra gente fazer o começo do programa, tá bom? E fique à vontade. Comigo é o seguinte, eu jamais, em todas as minhas plataformas, impedi que alguém desse a sua opinião. Fique à vontade, porque cada um tem o seu CPF e o seu RG, amigão. Fique à vontade. E, Fabião, se fosse pra gente fazer um programa de debate que todo mundo fala a mesma coisa, não vamos fazer o programa então, né? Debate já é isso, para ideias diferentes. E eu gosto muito disso, gosto muito de debater. Vai ser um prazer ter você comigo na segunda-feira, caso você queira, obviamente, tá? O Aparecido Alves, boa tarde, equipe show de bola. Que bom ver o Frank de volta aí na bancada, acompanhando aqui do trabalho em São Bernardo do Campo. Amanhã estarei aí na corrida, espero ver os amigos. Grande abraço. Aparecido, vou correr de 10, hein? Junto com o meu mano querido aqui, que daqui a pouco vai falar, tá bom? Vamos correr o Ponte 10K amanhã, tá bom? Meu filhão, que honra, cara, que orgulho. Vai correr a Ponte 10K, mais a de 5K, mas estaremos juntos então. Conto com você lá, viu? O Francisco Fernandes de Souza, aliás, você amanhã que nos ver, por favor, né?
nos chame lá, porque vai ser um prazer abraçar você, torcedor Ponte Pretano. Francisco Fernandes de Souza de Sumaré, vamos lá, Ponte, ganhar mais 3 pontos para subir na tabela. Marcos João Carvalho, boa tarde, amigos. Se a Ponte Preta, você não pediu seu boa tarde ainda. Se a Ponte Preta pagar em dia, esse time sobe, vai ser campeão, amém. Viu, Marcão? Gildati, ótima tarde a todos, de Santos. Ufa, quem voltou? Hoje nós ganha. Tô falando do jeito que você escreveu aqui. Feliz com o Frank Francisco, valeu, de Santos. Ricardo Monteiro, boa tarde, Corsatos, boa transmissão. Mas com uma grande tristeza com o que está acontecendo com a nossa macaquinha. Boa transmissão para vocês e parabéns aos jogadores que ficaram, mesmo com todas as dificuldades que estão enfrentando, diz aqui o Silvio Seiko. Já tem enquete, hein, meus amigos, minhas amigas? 15% entendem que o Botafogo da Paraíba vai vencer. 7% empate, 78% Ponte Preta. Vamos fazer a ficha técnica do jogo, então, 9 minutos para 5 horas da tarde. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Com a camisa preta, meia, calções pretos e faixa branca no peito. Que coisa linda, maravilhosa. Uma história que nada apaga. Nem um mundo inteiro de fábrica de borrachas vai apagar a história da Associação Atlética Ponte Preta, que vem a campo com o Diogo Silva, goleiro número 12. Pacheco é o lateral pela direita, 28. Wanderson é o zagueiro central, tem a 34. Emerson Santos é o quarto zagueiro, tem a 18. Arthur, lateral pela esquerda, tem a 15. Dudu, médio volante, 21. Lucas Cândido é o segundo homem do meio campo, tem a 25. Luiz Felipe tem a 27. Elvis, artilheiro da Macaca, vice-artilheiro da competição com 5 gols, é o capitão do time, tem a 10. O ataque tem Toró com a 17 voltando ao time. E Gé, número 9, repeteco da Ponte Preta. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. 12, 28, 34, 18, 15. Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe Elves. 21, 25, 27 e 10. Toró e Gé, 17 e 9. No banco, à disposição do técnico Alberto Valentim. Pedro Rocha pro gol e mais. Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Miguel, João Gabriel, Diego Tavares, Léo Kovic, Léo Oliveira, Kevin e Bruno Lopes. Futebol interior. E o Botafogo da Paraíba, de João Pessoa. O Botafogo paraibano vem a campo escalado, pronto e definido com Michael Fracaro, goleiro número 1. Eric é o ala pela direita, tem a 22. Marcelo Augusto é o zagueiro com a 34. O Wendel Lomar. O Wendel Lomar, anote aí, é o capitão do time, veste a 4. O Evandro é o ala pela esquerda, veste a 18. O meio-campo tem Thalisson com a número 20, Igor Maduro, ex-Ponte Preta, número 8, Cassinho ou Cássio Gabriel. Cassinho, ele era conhecido pelo Marcelo, né, que é íntimo dele, mas é Cássio Gabriel com a 15 e o Gabriel Honório com a 19. O Luiz Miguel tem a 25 e o Denilson tem a 99. Repeteco do Botafogo, do Evaristo Piva, Michael Fracaro, Eric, Marcelo Augusto, Wendel Lomar e Evandro, 1, 22, 34, 4, 18, Thalisson, Igor Maduro, Cassinho e Gabriel Honório, 28, 15, 19, Luiz Miguel e Denilson, 25 e 99. No banco, à disposição do técnico Evaristo Pisa, o Wallace é o goleiro reserva. E mais, Inayá, Gama, Felipe Borges, Camilo, ex-Ponte, André Robles, Guilherme Silveira, João Diogo, Ed Carlos, Balardim, esse 15 de Piracicaba, esse Balardim aí, Gui Salles e
Silvinho. Arbitragem. O árbitro principal vai apitar. Lembrando que ainda não tem VAR, hein? Só que os clubes pediram aí pro presidente da CBF o VAR na última rodada na fase de classificação. Márcio dos Santos Oliveira, ele é alagoano, do quadro da CBF. Será auxiliado pelo Juan Luiz de Barros Silva, na bandeira 1, e a Fernanda Félix da Silva, na bandeira número 2. O quarto árbitro da Paraíba, o José de Arimateia Freires da Silva. Ficha técnica do jogo. Muito bem, 4 da tarde, mais 56 minutos. Ô Frank, rapidinho antes do Marcelo, né, que tá tirando foto, né, tá fazendo alguma coisa, não sei o que ele tá fazendo, né. Hoje, Marcelo, você, por favor, a volta do Frank Francisco, daqui a pouco você vai dar aí o seu boa tarde, depois da vinheta, já vai entrar no ar. Mas você vai falar bastante. Mas hoje, chamar o comentarista conforme pauta, né? Porque hoje temos comentarista, né? Sempre teve pauta. É que você nunca viu a pauta. Mas hoje, então, chamar o comentarista, porque hoje temos um jogador da posição, um comentarista, tá bom? E eu, para ser o deleite, serei o seu repórter. Então eu não preciso que você me chame. Eu irei falar sem que você peça que eu fale. Ok? Ô Frank Francisco, e aí? Mais rapidinho eu quero saber de você. E essa batata aí pra Ponte Preta? Só o Botafogo da Paraíba todo de branco contra a Macaca toda de preta. Faixa preta no peito, Ponte que vai comemorar e completar segunda-feira 125 anos. Favorito pra esse jogo aí, Frank? Ou não? Carlos, não diria que a Ponte é favorita, não. Acho que é um jogo bastante complicado por tudo que envolve, né? O Botafogo também. A gente viu aí o Evaristo no início aí, também não tá muito animado não, viu, Carlão? Não, vixe. Podemos até estar enganado aqui, mas eu não senti ele tão feliz. Ainda bem que assim, ele não né? joga, né? Porque esse ânimo aí não ia dar certo. Né? Não ia, não. Carlão, mas assim, meu coração interiormente, né, do torcedor, com certeza a gente está aguardando uma vitória, até como presente, pelo aniversário da nossa gloriosa. Mas é uma partida difícil. Mas eu não sou de ficar em cima do muro, todo mundo me conhece. 1-0 para Macaquinha, gol do Gé. Você não esquece. Obrigado, Frank. Você não esquece de deixar o seu like, por gentileza. O Marcelo diz que é o like 22. O Roberto Santos tá dizendo aqui, tá explicado. O pé mole do Maguinho no gol do rival. Jean Dias, nem comento. Nenhum gol na Série C. Edson Cláudio, vamos Ponte. Fala, Frank. Bom retorno hoje. Tem que tirar o chapéu. Vai começar o jogo, hein? Já. Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. DJ Digo like 26. Ô DJ, um abraço pra você, viu? O Gidalti tá dizendo aqui, Corsato, manda um alô pro pessoal de Caçapava, São Paulo. Está dado o recado. Então agora é o seguinte, o Felipe Marques vai soltar a vinheta dele, porque a partir de agora ele vai comandar, se Deus quiser, né? 90 minutos de muita emoção e com vitória da Macaquinha, né? Ô Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vence o jogo hoje, Macaca. Solta a vinheta aí, Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Excelente tarde para você que está acompanhando a gente aqui no Portal Futebol Interior, também na Valinhos FM e na Flor de Lótus Web. Obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia, seja bem-vindo. Vamos juntos por aqui, ao lado de Carlos Corsato, de Frank Francisco, de volta na bancada aqui dos Jogos da Macaca no Portal Futebol Interior e também do Felipe Marques. Hoje, jornada dupla de Série C, Cezona aqui no Portal Futebol Interior. Na sequência, o Daniel e o Pedro Lino transmitem Guarani e Ipiranga. Bom, eu quero não falar muito da situação da Ponte Preta fora do campo, mas que tá uma bagunça. Tá uma, bagunça generalizada na parte financeira. Tem gente que não recebe há 3 meses da comissão técnica, sem contar funcionários das categorias de base. Mas quando os jogadores vestem a camisa da Ponte Preta, os que querem ficar, é claro, eles vão representar com muito orgulho a camisa da gloriosa, da centenária, 125 anos
na próxima segunda-feira completa a Associação Atlética Ponte Preta. Jogador que já não quer mais ficar no elenco, que a gente já sabia que estava com má vontade, né? E aqui, todo trabalhador, ele tem que receber e em dia, tá? Essa história de pagar aí no final do mês ou pagar no mês, isso aí também é outra patifaria. Mas nem isso, o que foi acordado, está sendo cumprido. Vamos falar de bola rolando? Ponte Preta e Botafogo da Paraíba. Belo e Macaca correndo atrás da bola. O time do Botafogo todo de branco, uniforme número 1. A Ponte Preta toda de preto, uniforme número 2 da Macaca. A Ponte vai jogar à direita do seu aparelho, defendendo o gol. Se estivéssemos no Moisés Zucarelli, do portão, não, da linha do trem, né? Quem defende o gol do portão de entrada, jogando à esquerda do seu aparelho, é o Belo, o Botafogo da Paraíba, que tem Igor Maduro, ex-Ponte Preta, e Cassinho, Cássio Gabriel. Vai começar o jogo. O árbitro da partida é o Márcio dos Santos Oliveira. De Alagoas apita o árbitro. Posse de bola do Denilson no Botafogo da Paraíba. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Coçado. Eu, você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Que bom ter a sua audiência. Você que está junto com a gente. A maneira para participar é pelo YouTube. Futebol Interior, mande a sua mensagem. O Belo perdeu a bola, a Ponte recupera. Elvis, boa bola, boa dentro da grande área. É pro Gé, vai bater pro gol, pra fora do gol. Pra fora do gol. Que passe do Elvis pro Gé. O Gé que tá jogando com uma proteção na mão esquerda. Uma proteção na cor branca. Ele sempre joga com uma proteção naquela mão. Primeiro lance de ataque com menos de 30 segundos de jogo. A Ponte Preta quase vai pra rede, hein? Corsato. Mais um passe do Elvis, né? Começa o jogo, o Elvis dando assistência pro Gé. O Gé apareceu na cara do goleiro da equipe do Botafogo, o Michael Fracaro. E mandou a bola na rede pelo lado de fora. A primeira boa oportunidade da Ponte no jogo, com menos de 1 minuto de jogo. Corsato. Pra mim vai ser só Fracaro, goleiro da equipe do Botafogo da Paraíba. Bom goleiro, hein? Bom, pegou muito contra o CSA, apesar da derrota na última rodada. Pegou muito o Fracaro, bom goleiro da equipe do Botafogo da Paraíba. Campanhas distintas, a Ponte tá lá no G8, segunda colocada. O Botafogo da Paraíba nesse momento lutando contra o rebaixamento, né? Mas se a gente recortar as 5 últimas rodadas, as equipes estão iguais. 2 empates, 2 vitórias e... um empate, 2 derrotas e 2 vitórias para cada time. Olha o Botafogo, vamos ver o lance. De longe, vem a batida pro gol, não prefere o toque. Dentro da grande área, vai pintar o gol do Botafogo. Por baixo, a zaga da Ponte tira. Vem por ali o Botafogo, cruzamento dentro da grande área, na boca do gol. Subiu o Denilson, sobe. A zaga da Ponte Preta tira. A bola volta, sobra do lado esquerdo para Thalisson. Tentou jogar a bola dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte tira. Já deu para Elvis aqui no campo de defesa, solta a bola pela direita. É pro Luiz Felipe, tentou uma carrapeta, um calcanhar ali, o jogador da Ponte Preta. Não conseguiu. Era o Lucas Cândido que passava pro Luiz Felipe. Não conseguiu. Agora a bola voltou para ele. Lucas Cândido, perna esquerda, boa bola pela direita, é pro Gé, o Toró tá dentro da grande área, o Gé tenta jogar pro Elvis no meio do caminho, se joga por baixo, ali o Thalisson, a bola fica pro goleiro da equipe do Botafogo da Paraíba, o Fracaro. Detalhe. É ficar com ela, com posse de bola aqui no campo de defesa, pois não, Carlos? 2 lances, esse é um detalhe que eu peguei aqui, tá? Nos 2 lances que o Gé, no primeiro que o Gé bate a bola na rede pelo lado de fora e esse agora, que o Gé tenta tocar pro Elvis, o Toró fica pé da vida com o Gé e chega a discutir com o Gé. O Toró que tá entrando no time titular. Jean Dias não deve mais jogar pela Ponte Preta, deve se transferir novamente pro Paysandu. Mesma coisa com o Maguinho, que tem proposta do Vila Nova de Goiás e pode deixar a Ponte Preta já na segunda-feira. O Concha já foi, só que não pode não ficar só nisso, tá? Apesar do desmentido da diretoria, mas eu acredito até a página 1 no que a diretoria fala, né? Mas 3 jogadores aí devem também vazar da Ponte Preta. Um deles, o Emerson, o Arthur também não tá contente não. E o próprio Serginho. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Bola pra Torá, pôs no peito, pôs na grama. Por baixo, chega por ali o Wendel Lomar. Capitão da equipe do Botafogo, sai jogando, solta essa bola no campo de ataque pela direita pra Gabriel Honório. Sai da ponta, vem pro meio. Ele é canhoto, trabalha pela direita. Soltou a bola pra quem vem de trás, é o lateral esquerdo, Evandro. Evandro dominou, soltou essa bola pra Luiz Miguel. Também é perigoso esse jogador. Da ponta pro meio, lado esquerdo, vai bater pro gol. Fez a finta mais uma vez, chega por baixo. A zaga da Ponte Preta pra
para tirar com o Luiz Felipe. Lucas Cândido jogou essa bola, tocou para Elvis, o nosso capita. O 10 solta a bola aqui no campo de defesa pela esquerda, quase da divisória. É pro Toró. Toró para Elvis. De primeira, boa bola. Será que dá para você, Luiz Felipe? Deu, recebeu, vai para cima da marcação do Evandro. Perna direita, descolou cruzamento na boca do gol. Passa pelo Gé muito forte. Vai sobrar pro Elvis. Aí ia tomar um chapéu. Deixou o corpo, fez a falta. O jogo está parado com 4 minutos. Ele fala: não. O Elvis está pendurado. É um dos 7 jogadores do time titular que está pendurado. É uma carreira de jogadores da Ponte Preta que estão pendurados. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos lá, os pendurados: Simon, Emerson Santos, Dudu, Léo Oliveira, tem mais, hein? Arthur, Gé, Luiz Felipe, Lucas Cândido, o Léo Kovic, Elvis e Darley Santos. Eu falei do time titular, né? São sim. mais pendurados. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 pendurados. 11 jogadores. Mas titulares hoje, 7. É isso. Francisco, vários jogadores pendurados aí com cartões amarelos. É a situação da Ponte Preta. Já você vai falar, Frank. Você pegou no microfone, você fala daqui a pouco, porque a Ponte vem. Campo de ataque pela direita. Luiz Felipe tá jogando bem. Cruzou na boca do gol. Recua de peito. Rapaz, o Eric agora foi geladaço, hein? Porque o Toró estava no costado dele para recuar essa bola de peito para o Fracaro. Frank Francisco, prazer em tê-lo mais uma vez na bancada aqui do Portal Futebol Interior. Situação da nossa macaca que pode hoje garantir aí a classificação para a próxima fase, já até matematicamente, né? Ô Marcelo, queria ressaltar aqui a belíssima partida até aqui que vem fazendo o Luiz Felipe, hein? O Carlos está bem lembrando aqui, o Elvis muito participativo, mas o Luiz Felipe não perdeu nenhuma jogada ainda e ainda está chegando à frente lá do lado direito. Estou gostando de ver. É isso, nosso comentarista, Frank Francisco. 6 minutos passados do primeiro tempo. Olha ele aí, Cássio Gabriel. Na papeleta, na divulgação do Botafogo da Paraíba, eles estão usando Cassinho. Deu pra Eric, cruzou na boca do gol, a meia altura. A zaga da Ponte tira, afasta, mas não sai da grande área. Sobra pra ele. Cassinho estreou no último jogo com gol de falta. Aliás, um golaço. Diogo Silva. Também é outro jogador que tem aí possibilidade de deixar a Ponte Preta, mas ele não quer sair, mas tem clubes da Série B interessados no futebol do Diogo Silva. Esse, pelo menos, me parece que não quer sair. É posse de bola para o time da Ponte Preta. A bola aqui no campo de defesa, a bola enfiada na frente para Gé, pôs no peito, pôs na grama. Deu a bola para Elvis, o Toró tá livre aqui pelo lado esquerdo, mas a bola é pro Gé, para correr com o Wendel Lomar. Gé sai da ponta, vem pro meio, puxa para a perna esquerda, Wendel Lomar. Aí são dois gigantes. Na briga, melhor pro Lomar. A bola caiu, Emerson Santos recupera. Toca para Arthur. Arthur deu a bola para Toró. Toró devolveu, soltou essa bola para Lucas Cândido. Na verdade é o Dudu. Pode até bater pro gol. Fez a finta, tocou, boa bola pro Toró. Descolou o cruzamento pro Gé de cabeça para pegar o goleiro. Fracaro. O juiz tá marcando a falta. Não tava valendo? Parece que não. Rapaz, eu não vi falta de novo do lance, mas o meu, hoje, repórter tá falando que teve falta. Ah, ele tá fazendo um gesto de empurrou, né? Isso. Então tá marcada a falta. Você estava certo para variar, viu, Carlos? Vira de lado, assim, faz de conta que você vai ver ali. Ah, meteu uma régua aqui, ó. Cabelo na régua. Vamos pro jogo, Marcelo. É o famoso reco. Eu não achei falta nesse lance. Você achou falta nesse lance aí, ô Frank? Teve um apoiozinho, né? Teve, infelizmente. Mas é interessante que o futebol é um jogo... Isso eu vou falar uma coisa aqui que antes da Ponte existir já acontecia, né? Futebol é um jogo de contato, né? Já não pode fazer nada no zagueiro, mas não tava valendo. E vem o Botafogo da Paraíba. Gabriel Honório pelo lado direito, perna esquerda, solta a bola para Eric. Cruzamento na boca do gol por baixo. A zaga da Ponte Preta. Emerson Santos chega para mandar a bola para escanteio. O primeiro lateral do jogo. Eu marco até 2, depois eu me perco todo nas contas. Mas é o primeiro escanteio, não lateral. Primeiro escanteio do jogo pelo lado direito. Gabriel Honório vai para a bola. Número 19, perna esquerda, lado direito, mas ele joga do lado direito. Subindo ali para a grande área, o Wendel Lomar, o capitão. Marcelo Augusto, zagueiro da equipe do Botafogo da Paraíba. Luiz Miguel, Denilson também vai pra bola, autorizado, chuveirão na boca do gol no primeiro pau, desvio da zaga da Ponte Preta. Arthur jogou pra trás e aí vai correr o Pacheco pra cima da marcação ali do jogador da equipe do Botafogo da Paraíba. Aí chega o Zé, o Elvis bate na bola.
Mas ela bateu por último no jogador... Não, bateu por último no Elvis. Então é lateral, posse de bola para o time do Botafogo da Paraíba, que continua no campo de ataque. É bola com o Evandro. Deu para o companheiro, recebeu, trabalhou, tocou essa bola dentro da grande área. Zaga da Ponte bobeou, sobrou. Vem ali a batida para o gol, mas está impedido. Não tá valendo mais nada o lance. O jogo tava parado. Tava na jogada o Eric. O Eric saiu aqui da lateral, foi lá pro lado esquerdo para trabalhar também ali com o Luiz Miguel, mas a bola ficou para Ponte Preta porque o árbitro marcou impedimento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ó, você tá na transmissão, ainda não segue, ainda não tá inscrito no canal Futebol Interior, se inscreve aí, vai ser um prazer ter você com a gente. Dá o like, aproveita, manda mensagem aí, fala qual é o seu like. Pode cornetar o narrador, o repórter, o comentarista não, porque ele tá voltando hoje, viu, gente? Dá um desconto. Aí na próxima jornada já pode, né, Carlos? Na próxima pode. Olha a Ponte, pressão. Também pode. Não, hoje não. Mas nós não vamos falar. Não, pode. E tem o superchat também, hein, gente? As mensagens grátis a gente... Faz um tempo já que ninguém manda o superchat também. Mas assim, mas o bom do superchat é que você pode escolher as mensagens para ler, porque são grátis, né? Agora, se você quiser mesmo que a sua mensagem vá pro ar, aí paga. O 15 sofreu a falta, o Cassinho. Falta do Lucas Cândido. Tá parado o jogo, falta pro Botafogo da Paraíba, pro Belo. O Belo, aliás, nunca foi rebaixado numa divisão nacional. Desde que chegou na Série C, nunca mais caiu. É posse de bola pro time da Ponte, bola com o Luiz Felipe. Trabalhou, boa bola boa. Na direita pra Gé. Vai Gé, olhou, jogou pra quem vem de trás, é o Elvis. Deixa pro Lucas Cândido. Boa bola, dentro da grande área pro Arthur, cruzou baixo. Bateu no Eric. Tinha que cruzar um pouco mais alto, né, Arthur? Faltou força, hein, fiote? Aí chegou na sequência, jogador do Botafogo da Paraíba ali, o Gabriel Honório, sofreu a falta, tá parado o jogo. Saiu até a chuteira ali do Toró, a bola tá parada, posse de bola, campo de defesa, falta pro Belo fazer a batida. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Cassinho, deu pro Honório, entrada na grande área, zaga da Ponte tira. Na sequência sobrou pra Elvis, falta. O Thalisson segurou o Elvis. O Elvis reclamou, mas depois aceitou as desculpas ali do jogador da equipe do Botafogo. O estádio José Américo de Almeida Filho, o famoso Almeidão, foi construído em apenas 14 meses, hein? Teve a sua partida inaugural no dia 9 de março de 1975, no jogo entre os Botafogos. O de João Pessoa, o Botafogo da Paraíba, e o Botafogo do Rio de Janeiro. O Carioca venceu por 2-0, sendo o primeiro gol marcado por Tiquinho. Mas não é centroavante que hoje está no Santos, tá? Não, viu, gente? O gol foi marcado aos 30 segundos do primeiro tempo. E durante essa partida, soltaram uma bomba lá na arquibancada, o público ficou estressado, mas no final deu tudo certo, o jogo continuou. O recorde de público aconteceu no dia 15 de novembro de 98, entre o Botafogo da Paraíba e Campinense pela final do Campeonato Paraibano. Naquela oportunidade, 44.268 torcedores, número bem próximo da capacidade do estádio na época, 45 mil torcedores. O Botafogo venceu 2-0 e foi campeão. A Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, bola com o Toró, deu pra Elvis, devolveu, tocou pro Toró, pra Elvis, Toró, Elvis, o Pacheco passou, Elvis viu, lá na direita, dominou, vai pra cima da marcação, cortou pra perna esquerda, agora vai pra trás, agora de novo na frente, bola pra Luiz Felipe, proteção da zaga, a bola se perde, vai embora, não, Fernanda. Eu acho que agora o Luiz Felipe estava com a razão, porque a bola bate por último, na minha visão, no jogador do Botafogo, no Evandro, viu, Carlos? Também achei. Pra mim foi lateral. E o Luiz Felipe tá forçando demais. É um que tá na lista de pendurados aí, pode tomar cartão amarelo. Já marcou, já era, não vai voltar atrás, amigão. Mas pra mim também, viu? Achei que foi bola pra Ponte, era escanteio pra Ponte. Escanteio pra Ponte. Na frente da Fernanda, Félix da Silva. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Botafogo da Paraíba foi fundado no dia 28 de setembro de 1931. É um dos mais tradicionais times do futebol paraibano. Clube que possui 30 títulos, 30 conquistas de estaduais, sendo 5 deles tricampeonatos seguidos. Recordista na competição, hein? Como eu disse, nunca foi rebaixado
da Série C para a Série D. Portanto, é um dos poucos clubes brasileiros aí que nunca caiu de divisão no futebol nacional. É posse de bola pro Belo. Aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Vem trabalhando, vem subindo ali o Wendel Lomar. Vem o zagueirão. Joga essa bola, toca ali pro Igor Maduro, ex-Ponte Preta. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Passa por todo muito, muito forte. Aí não consegue chegar o Toró. Foi absorvido pela marcação, mas saiu a bola. Pelo menos o Bandeira tá acusando o Juan Luiz de Barros Silva sair da bola aqui pelo lado esquerdo, ainda bem, porque o Toró já tinha ficado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 14 minutos e meio passados primeiro tempo de jogo. Série C, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada no Almeidão. João Pessoa na Paraíba, o placar FI aponta. Botafogo, Ponte, Botafogo, tudo igual, Carlos, 0-0. Essa é a 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola também em Caxias do Sul para Caxias e ABC. Jogo segue no 0-0. Lembrando que daqui a pouco, às 7h30 da noite, a bola vai rolar para Guarani e Ipiranga. Você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola recuada aqui no campo de defesa, vai trabalhar o Wanderson. Número 34 da Macaca, tá pedindo por aqui o número 18. Quem é o 18? O narrador é o Emerson Santos pelo lado esquerdo. Toca a bola na cavadinha no peito do Arthur, já no campo de ataque pela esquerda. Bola pro Elvis, Marcelo Augusto fez a falta, o árbitro deu vantagem. Sobrou com o Toró. Toró dominou, deu para Luiz Felipe, tentou de novo, toque de calcanhar, aí chegou a zaga do Belo, tira. A bola volta, sobra para a equipe do Botafogo da Paraíba com o Honório. Honório deu a bola para Igor Maduro. Igor Maduro, jogador da base da Ponte Preta. Soltou a bola pela esquerda para Evandro. Evandro domina, solta a bola um pouco mais atrás ali, mas tá parado o jogo. Para atendimento do Gé, né? Ficou sentindo ali com o lance com o Marcelo Augusto. Tempo de opinião aqui no Portal Futebol Interior. Pintou cartão amarelo. Antes a informação do amarelo foi pro Marcelo Augusto. Exatamente. Anote aí. Marcelo Augusto. Não é o cantor. Não. Você lembra de uma música do Marcelo Augusto? Canta aí pra gente. Não, eu não sei cantar, mas lembra aquela música Sem Você. Muito boa a música. Marcelo Augusto, que depois virou cantor gospel. Marcelo Augusto, zagueiro, camisa número 34. Tá amarelado no Botafogo, primeiro cartão amarelo do jogo, Corsato. Vai, tempo de opinião. Frank Francisco fala do jogo, 16 minutos passados do primeiro tempo, segue 0-0. Marcelo, a Macaca tá mais arrumadinha que o Botafogo. Tá me agradando muito o número 19 do Botafogo, o Gabriel Honório, uma movimentação muito boa. E a Ponte está com o meio-campo sobressaindo na partida, viu? O Elvis bem, a Ponte está usando muito bem o lado direito. E olha ela chegando de novo, Marcelo. Dudu ganhou, tentou a finta, quase que deu um passe sem querer ali. O jogador do Botafogo da Paraíba, mas a bola sobrou nas mãos do goleiro da equipe do Botafogo da Paraíba, o Fracaro, para fazer a defesa. João Pessoa, capital do estado da Paraíba, com população de mais de 830 mil habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE. Aqui vem o Belo, vem o Botafogo com o Honório, tentou uma jogada diferente ali pro Gabriel, pro Cássio Gabriel. A bola ficou pro time da Ponte, recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, agora caiu aqui no pé do Elvis, pelo lado esquerdo, ele domina, são dois jogadores da marcação, enganou a marcação dos dois, aí passa o Lucas Cândido, ele engana, toca a bola para Arthur, Arthur é acossado pela marcação ali do centroavante, o Denilson tem que jogar para o Emerson Santos, solta a bola no meio para o jogador que é o Lucas Cândido, chuteiro, é o Dudu, chuteiro azul é o Dudu, escorregou, tropeçou no gramado, ih, deu ruim, 4 do Botafogo, 3 da Ponte, vem Denilson, chute de longe, Glu-glu, já era, gol! É do Botafogo da Paraíba! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É o futebol, meus amigos. Uma jogada que parecia que não ia dar em nada. Após a bobagem do Dudu, a bola sobrou pro Denilson, era 4 contra 3. Ele poderia ter tocado, mas do meio da rua ele preferiu o chute.
que não foi forte, foi no meio do gol. Ela pingou um pouquinho antes do Diogo, que foi para ela e ficou com o frango na mão. Frangaço do goleiro da Ponte Preta. Tá aberto o placar na Paraíba, em João Pessoa. Denilson, o nome do gol. Pode comemorar na festa, é toda sua, da torcida do Botafogo. É, Diogo Silva. Que papelão, hein? Tá no fundo da rede, já era pra você, amigão. Tá no placar agora, 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte Preta. 1 pro Botafogo, 0 pra Ponte Preta. O detalhe já, olha a Ponte, campo de ataque para empatar o jogo. Toró vai fazer isso. Palma, Fracaro! Fracaro, defesaça! Jogada do Toró, recebeu o cruzamento na linha de fundo, escanteio para Ponte. Carlos, rapidinho, selfie do gol. E esse lance da Ponte quase, é escanteio para Macaca. Bom, a selfie do gol, um peru, né? Do goleiro, do bom goleiro da Ponte, o Diogo Silva. Infelizmente, falhou o goleiro, ficou com as penas na mão. E o Botafogo vence por 1-0. Agora, cruzamento do Luiz Felipe, Toró de voleio, goleiraço, o goleiro Fracaro jogou linha de fundo, primeiro escanteio para Ponte, Elvis na bola. É, mas tem crédito o Diogo Silva, mas hoje realmente falhou. Elvis vai pra bola, quem sabe pro gol de empate, quase 20, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga, joga pra trás, se sair é escanteio, hein? É escanteio de novo, porque quem golpeou pra trás foi o Wendel Lomar, o capitão deles. É escanteio para Macaca, o jogador do Botafogo da Paraíba tá sentindo. Lembrando que o Botafogo da Paraíba no último jogo tomou um couro aí do Brusque, 3-1, Carlos. É isso, tá caído ali o camisa número 22 do Botafogo, Eric, lateral direito, mas recebeu a ajuda do árbitro da partida, o Márcio dos Santos de Oliveira, e levantou. Elvis vem pra bola, agora do lado esquerdo, segundo escanteio pra Ponte no jogo. Levanta os dois braços, o capitão da Ponte vai pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Belo, tira, a bola cai na intermediária pro time da Ponte Preta, para Luiz Felipe, dominou, perna esquerda mal, hein, Luiz Felipe no passe. Aí o Cassinho jogou pra trás, ela saiu, foi embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte pelo lado esquerdo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Ô Frank, a Ponte era melhor, mas aí o Diogo Silva toma esse peru, 1-0 pro Botafogo. No momento em que estava muito claro que a Ponte já exercia um certo domínio e uma pressão no Botafogo, né? Agora, futebol é isso. Infelizmente, o bom Diogo, o nosso goleirão, como o Carlão falou, eu vou repetir, vou plagiar. As penas estão até agora ali voando. Ele deixou a bola bater no chão, Marcelo. E aí, quando ela bate, ela sai pro lado direito e não deu para voltar. Jeito de desânimo, né, cara? Não sei se é a situação, se é o negócio dos salários atrasados, mas um desânimo na jogadorzada dentro do campo. Tá certo que um lance desse aí realmente desanima, mas sei lá. Bom, o estado da Paraíba possui 223 municípios, né? E uma população de quase 4 milhões de pessoas. 3.974.495 habitantes. Olha o Botafogo, será que vai chutar de longe de novo? É o Cassinho, deu a bola pro Eric na direita, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. A bola vai sobrar do outro lado pro time da Ponte, para Luiz Felipe. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 22 minutos e meio, metade deste primeiro tempo. Série C, Campeonato Brasileiro, 16ª rodada. No Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. O placar é FI, Valinhos FM. Flor de Lótus Web aponta. Botafogo da Paraíba 1, Denilson foi pra rede. 0 para Macaca. 16ª rodada, Série C do Campeonato Brasileiro, 25 minutos passados do primeiro tempo em Caxias do Sul. O líder Caxias vai empatando com o ABC pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, 2 jogos. Ituano e Confiança, Guarani e Ipiranga, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, com você aqui no Portal Futebol Interior, comigo, Carlos Corsato, Frank Francisco e também o nosso Felipe Marques. Lembrando que na seguidinha, Guarani, Ipiranga e Guarani. Já o Carlos vai falar os coleguinhas da transmissão. Fala aí, Carlos, Daniel e Pedro Lino, é isso? Confirmado? Exato, Daniel Farias, Pedro Lino e Felipe Marques. É, na segunda jornada. Abraçando aqui o Bugrino Feiticeiro.
Cuidado, hein? O Osmar Dangar. Falha não, é entrega. Acontece, erro de jogo. Não, eu sei que acontece. E outra, acabei de falar aqui, o Diogo Silva tem crédito com a nação. Frango, cara, pode ser, mas, cara, é um frango isso aí. Olha a ponte, o Gé dominou, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado. É pro Elvis. Por que essa mão no ombro do cara, Elvis? Não pode abrir a mão, cara. Vai no corpo. No Igor Maduro, tá marcada a falta. Dentro da grande área. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Osmar Dangar, já falei, né? O recado. Wilson Corrêa, que o goleiro falhou. Mas nosso zagueiro, o craque, perdeu a bola e deu contra-ataque. Na verdade, foi o Dudu que perdeu a bola. Ah, mas, cara, aí não pode colocar a culpa no Dudu, Não. né? Bola defensável. E outra, o Denilson fez a pior opção, na minha visão, porque Também. ele tinha 3 companheiros contra 4 defensores. 3 companheiros, mas ele eram 4 atacantes contra 3 defensores. Marcelo, mas eu vou discordar, não foi a pior escolha, não. Ah, eu achei que o gramado, do jeito que tá aí com chuva, é propício para isso. A Ponte precisa começar a fazer. Ah, mas o goleiro da Ponte não pode tomar um gol desse. Olha o Dudu. Errou o passe. Aí chega no meio do caminho, o Eric rouba pro time do Bela, a bola volta, sobra Lucas Cândido, dá um bico na bola, ela vai cair aqui na área, mas o goleiro não deixa ela passar, ela vai embora, tiro de meta pro time do Botafogo. Ricardo Monteiro, Marcelo Borges, valeu Marcelão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. O Amir tá pedindo pra mandar um abraço pro Dr. Matheus. De novo, já mandei. Já mandou? Então tá bom, Agora- tá registrado. Agora manda pagando agora. Tá registrado, é posse de bola pelo lado direito pro time do Botafogo da Paraíba. Vem por ali o Gabriel Félix, é habilidoso, vai pra cima na marcação, Arthur. Só colocou o corpaço na frente, a bola se perde, vai embora. É tiro de meta, é pro time da Ponte Preta. Pegou no microfone, fala, Frank. O Dudu, acho que sentiu a jogada lá, hein? Já é a segunda ou terceira que ele erra o passe. Precisa dar uma acalmada nele, e tava bem no jogo. Eu acho que o gol pesou nele aí, hein? É isso, um abraço pra Renata Dalgalo, com a gente também acompanhando a nossa transmissão. Dê um like, compartilhe a nossa transmissão para chegar a mais torcedores, a mais ouvintes, a mais internautas. Se não está inscrito no canal Futebol Interior, se inscreva no canal. Legal ter você junto com a gente. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca pra gente debater e falar muito da Ponte Preta lá no YouTube. Hora da Macaca. Segunda-feira eu vou estar na transmissão do jogo do Guarani contra o São Bento, na Copa Paulista, aqui no portal Futebol Interior, ao lado do Pedro Lino. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta. Vamos lá, Macaquinha. Vamos lá, Ponte. Vamos lá, Ponte Preta aqui. Segunda-feira completa 125 anos. Bola com o Arthur também. Chuteira azul pra ele. Tocou pro Emerson Santos. Deu a bola pra o Lucas Cândido. Joga atrás pra Diogo Silva. Todo de vermelho. Diogo Silva, nosso goleiro. Hoje tomou um frango, hein? É posse de bola aqui no campo de defesa pra Wanderson. Wanderson domina. Jogador da equipe do Botafogo da Paraíba só observa. É o Cassinho. A bola vem no peito ali do jogador da Macaca, que é o Pacheco. Ele dominou, pensa, joga atrás para Diogo Silva. Diogo Silva domina para o time da Ponte Preta, solta a bola aqui no campo intermediário, bola para o jogador que é o Emerson Santos. Emerson Santos deu para Lucas Cândido, passe errado. Melhor para o time do Botafogo, que vai ficar com lateral aqui no campo de ataque pela direita. Pois não. Tô puxando na memória aqui, última falha do Diogo Silva com a camisa da Ponte foi aquele jogo da Copa do Brasil, né? Contra o Concórdia. Ele falha no segundo gol do Concórdia. Posse de bola pra Ponte, olha o Elvis, do Elvis, boas jogadas do pé dele, dos pés dele, bola pra Jé, tocou pra Luiz Felipe, passou o Pacheco pela direita, ele viu, toca pra ele, são dois jogadores da marcação, ele corta da ponta pro meio, perna esquerda, tocou a bola pra Jé, pode até bater pro gol, foi ali marcado, aí ele tem que tocar a bola pra Lucas Cândido, campo de ataque meia esquerda, lado esquerdo, bola pra Arthur, cruzou a meia altura na boca do gol, afasta, a zaga tira, ela passa por todo mundo, o Jé ameaçou pedir ali um cartão, uma falta, mas agora o árbitro vai dar. Tava pendurado. Pro Luiz Felipe, que tá de fora do próximo jogo da Ponte Preta. Carlos Corsato. Carrinho, né? Cara, parece que o Luiz Felipe tá procurando esse cartão já há um tempinho, né? Mas nessa eu achei que não era pra aí, cartão também, não. Então, ele vai no carrinho, né, Marcelo? E o carrinho de lado, assim. mata o contragolpe, né? E outra, é temerário, né? Você pode machucar o companheiro, né? Parece que ele tá procurando esse cartão já faz um tempinho, já. Terceiro cartão amarelo do Luiz Felipe tá fora do jogo contra o Itabaiana, sábado, 5 da tarde, no Majestoso. Diogo Silva e Jean Dias poderiam descer a avenida. O Farney bem poderia ficar de olho. Opinião de um torcedor bugrino. Um abraço pra você. O Jean Dias me parece que vai vazar de novo pro Paysandu, tá? Essa é a informação. Não sei se o Remo entrou na parada também, mas a informação principal vindo lá
de Belém do Pará é de que ele deve voltar pro Paysandu. Posse de bola pro... Não quer ficar, vaza, filho. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola aqui com o jogador que é o Toró. Apesar de entender que tem que pagar o salário, tem que dar um jeito. E hoje, essa semana, o que me deixou mais chateado com as coisas da Ponte Preta, claro que atraso de salário é chato, né? Mas, ok. Mas aí eu vi lá o negócio do Instagram, né? E aí vem aí, o pessoal tá tentando montar uma chapa de oposição. Gente do céu. Olha, tem gente que tá tentando montar a chapa de oposição, que a Ponte Preta tá com um monte de problema aí, porque os caras estão na justiça contra a Ponte Preta. Sabe? Isso me deixa de um jeito agoniado, cara. Não há renovação. Posse de bola pro time da Ponte, escanteio pelo lado esquerdo, eu sei. Alves no primeiro pau na boca do gol, afasta a zaga, tira. Mas é que, cara, essa semana foi trash, velho. É o terceiro, agora o quarto escanteio pra Ponte, lado esquerdo do campo de ataque. Vem Ponte, perde 1-0. A Ponte me irrita, mas olha, a política da Ponte Preta me irrita ainda mais. Vamos vir empate, segundo o Frank. Vai Alves, chuveirou na boca do gol. Fracaro, dá um murro na bola, tira dali. Joga a bola no campo lado esquerdo, ela sai, vai embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. É pelo lado direito. Vai pra bola ali, o Dudu. Dudu que vai bater o lateral. Bateu o lateral, baixando a cabeça. Toca a bola pra Pacheco. Cruzou na boca do gol dentro da grande área. Sobrou Fracaro. Sai nos pés do goleiro, do jogador da Ponte. Era o Wanderson que tava lá, mas não tava valendo mais nada, viu? Porque a Fernanda levantou um instrumento ali, apontando impedimento, tá parado o jogo. Posse de bola pro time do Botafogo da Paraíba. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Como diz o Frank Francisco, né, Frank? O ângulo da câmera não ajuda. Mas daqui a minha visão não era de impedimento. Me parece que o impedimento foi marcado do Wanderson, né? Também não reclamou muito, viu? Posse de bola pra Ponte. Vamos ver esse lance. Será que vai dar certo? Bola pra Toró. Ele desistiu. Confusão do Marcelo Augusto com um Fracaro que ficou, ó, como eu com o Carlos. Pé da vida. Irritado. A bola era do goleiro. Com o zagueiro. Zagueirão agora, hein? Faltou comunicação. Não, a bola era do goleiro, pô. E outra, irritante que ele espera o goleiro chegar e mete o pé na bola, né? E já tava a bola chegando na grande área. Isso, e nem atrasado não foi, era passe da Ponte, a bola era do goleiro, pô. Fracaro desesperado. Lateral pra Ponte. Vamos, Macaquinha. Vamos, Macaquinha, com todos os problemas. Vamos tentar empatar esse jogo aí pra garantir a classificação pra próxima fase. O empate, matematicamente, ainda não garante, mas vai ficar muito perto. Se bem que se a Ponte Preta não ganhar hoje, ela pode cair até pra quinta colocação, dependendo dos resultados aí da rodada, da 16ª. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola recuada, Diogo Silva. Me deu um frio na barriga agora, velho. E ele lançou a bola lá na ponta, pro Arthur, mas está impedido. A jogada se desenhava, a jogada se transava de um jeito legal ali, viu, Carlos? Meu Deus do céu, cara, hoje você tá demais, hein, cara. Mas a auxiliar número 2... Não sou a Vox, mas tô demais. A Fernanda Félix da Silva. Você fica falando de outras áreas, as outras áreas não falam da gente. Só as nossas parceiras. A Fernanda... Quando falam mal. As nossas parceiras falam bem. A Fernanda marcou o impedimento ali do Arthur. O jogo tá parado. Bola para a equipe do Botafogo. A Ponte perde 1-0 num frango do goleiro Diogo Silva. Agora a bola bateu no árbitro e voltou pra Ponte, mas tem que parar o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Enfermo Game. Boa tarde, equipe FI. Jean Dias parece que tem proposta de time do exterior e o Maguinho do Botafogo de São Paulo. O Tony Son, grande Tony, boa tarde, equipe. É impressão, mas estou vendo cansaço já em alguns jogadores da Ponte, hein? E agora pegaram ali o Toró. Quem fez falta no Toró foi o Marcelo. E ele já tem cartão. É isso que o Elvis pede pra ele, né? Mais um cartão e o árbitro tá dizendo que não. Olha lá, ó. Cara, se isso não é pra cartão, minha mãe é uma bicicleta. Rapaz. E eu sou rico. Tenho 1 milhão na conta. Mas o árbitro vai dar cartão. Nada. É história, por isso que dá cartão cedo, dá nisso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 33 minutos passados do primeiro tempo. Vamos empatar o jogo, Macaquinha. O Arthur tá lá.
O Elvis também. O Elvis combina alguma coisa com o Arthur. O Gé dentro da grande área. Lucas Cândido também. O Wanderson tá lá. O Emerson Santos. A torcida do Belo faz a festa. Vai vencendo. A Ponte vai perdendo. Jogada ensaiada. Bola pro Toró. Cruzou fechado na boca do gol. Marcelo Augusto. Ele que fez a falta. Não tomou cartão. Fez o corte, manda a bola para escanteio, Carlos. É isso, é o quinto escanteio para a Ponte, aqui pelo setor de ponta esquerda. O Elvis vai para a bola de novo e aposto com você que o Evaristo Pisa vai tirar o Marcelo no intervalo. Eu acho que tira até antes do intervalo. Não, antes ele não tira, tira no intervalo. Escanteio para a Ponte, vai Elvis para a bola. Lado esquerdo, pé na direita, fechado na boca do gol. Sobe Lomar, ela cai de novo na grande área, toca de cabeça para trás. Da equipe da Ponte Preta caiu com o Lucas Cândido. Ih, rapaz, na fogueira, chega por bom. Por baixo ali, o Luiz Felipe consegue evitar o contragolpe. Agora foi preciso o Luiz Felipe para conseguir evitar o contragolpe, mas a bola bateu no jogador do Belo. É lateral para Ponte, campo de ataque. Arthur tocou pro Toró. Vamos experimentar pro gol, Toró. Fez a finta, passou o primeiro, bate no Lomar. A bola voltou, sobrou. A batida vai pintar o gol de empate para Wanderson. Perdeu! Tava impedido. Perdeu! Perde o lance, não estava impedido, não. Parece que ela levanta a bandeira, não sei. Ou ela na minha visão, não estava impedido não, hein? Jogada do Toró, depois a batida ali do Lucas Cândido. A bola sobrou a caráter pro Wanderson e ele perde o gol. Vamos ver, tem jogador do Belo caído ali, é o Eric, mas eu acho que não estava impedido não, hein? Vamos ver aqui, acho que não tava mesmo não, deu tiro de meta. Tiro de meta. Cara, perdeu um gol feito o Wanderson. A Ponte é melhor no jogo, né? Se não fosse o peru do goleiro, a Ponte perdendo não estaria. Que fase, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. YouTube Futebol Interior, dá um like, compartilha a nossa transmissão, diga qual foi o seu like aqui. Vamos falar de você, o Abimael Costa. Dudu perdeu a bola no meio e os caras fizeram o gol. Vacilo do Dudu. O Roberto Zapiens tá falando a verdade, que cada partida da Ponte é um parto. Cada dia da Ponte Preta parece que é um parto, cara. Tá difícil. E ó, vamos se acostumar, porque vai ser assim, hein? Por muito tempo ainda. É posse de bola pro time da Ponte, bola alongada, campo de ataque, lado direito, muito forte o passe. A bola se perde e vai embora. Francisco, 36 cravados do primeiro tempo. O Belo tá vencendo. 1-0 pra cima da nossa macaca. 36 minutos, mas a Ponte continua. Tô com o Carlos aqui, tô gostando, uma boa partida da Ponte. Foi só a infelicidade do gol, né? E a Ponte precisa chutar um pouquinho mais. Tá querendo entrar muito com a bola lá dentro. Esse tipo de gramado favorece o arremate fora da área, né? Começar a dar umas pancadas aí, já fazer o gol e mudar o placar. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Paulo César Mattioli está com a gente, estou trabalhando e escutando a transmissão. Valeu, Paulo. Boa. Obrigado, aqui no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá um like. Vamos que vamos, estamos também na Valinhos. FM 87.9 no seu Dion. E na Flor de Lótus Web, um abraço pra rapaziada da Flor de Lótus Web. Ponte toca a bola aqui no campo de defesa. Daqui a pouquinho, o Carlos, eu falei da situação da Ponte, dependendo da rodada, aí a Ponte pode perder 3 posições, né? Pode cair pra 5ª colocação, hein? Isso, porque tem confronto direto entre Náutico e Londrina, né? Olha o Denilson, já fez um gol, tocou dentro da grande área pro Cassinho, vai pintar o segundo, bateu, já era! Gol! É do Botafogo da Paraíba! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Quando eram passados 37 minutos deste primeiro tempo, começou com o Denilson, deu pro Cássio Gabriel, assistência ali, me parece pro Luiz Miguel. Mais uma bobeira na saída de jogo da Ponte Preta e mais uma vez ele. O Dudu, né? O Igor Maduro ganhou, deu pro Denilson. E aí bola pro Cássio Gabriel, pro Luiz Miguel, que só encostou a bola, tirou do goleiro, manda a bola pro fundo da rede. Segundo gol do Botafogo da Paraíba. Pode comemorar, Luiz Miguel, que também não é o cantor. A festa é toda sua, da torcida do Belo.
É, goleirão Diogo Silva. Essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede. Agora, 2 pro Belo, 0 pra Macaca. O detalhe, a selfie do gol, o segundo do jogo, o segundo do Botafogo. Carlos, conta aí. Mais um erro na saída de bola da Ponte Preta, né? O Dudu é quem perde a bola, mas ele já recebe um passe podre do Lucas Cândido, né? E aí é troca de passes dos jogadores do Botafogo. A impressão que eu tenho, Marcelo, é que a defesa da Ponte, ela está em João Pessoa, mas não está jogando, não está no campo, né? A Ponte perde pro Botafogo pelo placar de 2-0. 2 tentativas, 2 ataques do Botafogo, 2 gols pros caras. E também, quando o gol sai, os jogadores abaixam a cabeça e vão pro meio do campo. Vamos criticar? Não dá para criticar, né? Porque, infelizmente, a diretoria não faz o mínimo, que é pagar o salário dos caras. E agora a auxiliar deu escanteio. Na verdade, se é da lateral, aí o árbitro deu escanteio. É escanteio pro time da Ponte, pelo lado direito. Tentar diminuir aí, hein? Vai pra bola Elvis. Chuveirou na boca do gol. Sobe. A zaga mete a cabeça na bola, tira dali. É outro escanteio. É outro escanteio pro time da Ponte Preta. Todo mundo subiu ali. O Marcelo Augusto ficou sentindo alguma coisinha. Tá caído no gramado. O que eu me preocupo não é nem com a derrota, cara. Eu me preocupo é que a Ponte sair da Paraíba aí com uma goleada no lombo. Aí fica feia a coisa, hein, Francisco? Tem que tomar cuidado pra não tomar uma goleada, né? E a gente acabou de falar, o time tava bem, pronto pra empatar e tomou outro gol bobo, né? Vai pra bola, Elvis Chuveirou na boca do gol, escanteio, bate na zaga. Não, quem subiu foi o Luiz Felipe. Na verdade era o Dudu que tava lá. Bola sobrou pra Toró, deu pra Lucas Cândido, pra Toró, cruzou fechado na boca do gol, goleiro Fracato. Fracaro tira dali, a bola voltou, sobrou pra Ponte, Luiz Felipe deu pra Elvis, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça, vai sair, saiu. Vai sair, saiu. E aí tentou uma bike ali, o Wanderson, que perdeu um gol feito no jogo, mas a bola já tinha saído pela linha de fundo, Carlos. É isso, a bola já tinha saído no cruzamento do Toró pela linha de fundo, uma jogada de efeito ali do Wanderson, né? Se faz ia ser um golaço, hein, rapaz? E acertou porque o Dudu estava impedido, né? Dudu, quando ele recebe a bola no toque de cabeça, estava impedido. Também, ela marca também o impedimento e não valia mais nada o lance, a jogada foi até plástica, mas a Ponte perde, o Botafogo da Paraíba vence o jogo pelo placar de 2-0. O Wilson Correia pergunta, as 2 vezes o Dudu? Sim. O Ricardo Monteiro, outra entregada do Dudu. Francisco Ferreira, se não pagar, não ganha nada. O Roberto César Santos, paga os salários, porque os caras estão fingindo que estão jogando. Eu não acho, não. Eu acho que estão até jogando, mas 2 infelicidades do Dudu, um frangaço do nosso goleiro, placar 2-0. Mas já tá 2, né? Se tomar mais, aí vira goleada. É posse de bola pro time da Ponte Preta. E olha que o Botafogo da Paraíba, no momento, tá lutando contra o rebaixamento. Tem chance de classificar? Tem. Tá ainda 19 agora, mas estava com 16. E a Ponte é a segunda colocada do campeonato, pelo menos começou a rodada assim. Se perder, não vai terminar assim. Aí vem o Botafogo de novo, bola pro Denilson, fez o primeiro gol no frangaço do Diogo. Aí chegou a zaga, tirou por baixo o Emerson Santos. Solta essa bola um pouco mais atrás pro Diogo Silva, deixa pro Wanderson. Canais, futebol interior com você, junto com a gente, Valinhos FM e Flor de Lótus Web. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 41 minutos e 40. 41 e 40 passados. É primeiro tempo de jogo, Série C, Campeonato Brasileiro. Lá na Paraíba, o Botafogo vence a Ponte. 2 pro Botafogo, 0 pra Macaca. Carlos. 44 passados do primeiro tempo em Caxias do Sul. Líder Caxias empata com a ABC 0-0. Daqui a pouco, 7h30 da noite, 2 jogos. Ituano e Confiança. Guarani Piranga. Guarani Piranga com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, só não pintou o terceiro gol do Botafogo da Paraíba porque o auxiliar número 1 marcou o impedimento do Luiz Miguel. E eu quero ver o lance de novo, não sei se vão mostrar, mas o Juan Luiz de Barros Silva marcou o impedimento do Luiz Miguel, outra assistência do Cassinho. Olha, o Dudu e o Lucas Cândido hoje, pelo amor de Deus, principalmente o Dudu, hein? E o Dudu agora vai tomar cartão amarelo. Vou falar um negócio pra você, os caras estão desatentos, estão jogando, parece que uma pelada de fim de ano. Não tomou não, né? Ainda não. Mas merecia, hein? Merecia. Tá impedido não, viu? Não tava, né? Aparentemente não. Foi amigo nosso agora, o Juan Luiz de Barros, porque se ele não marca esse impedimento, era o terceiro gol do Botafogo da Paraíba. Tô falando, tem que cuidar para não sair com uma goleada aí da Paraíba, hein, gente?
Os caras chegam no ataque e fazem gol. A Ponte tenta lá, o goleiro pega. Pois é, aquilo que eu falei pra você. Perde gol feito. A defesa parece que foi pra João Pessoa, na Paraíba, mas não entrou em campo. Já começa pelo goleiro, né? Que tomou um frangaço. Gabriel Honório. O pior é que não dá nem pra criticar, cara. Porque como é que você vai criticar? Os caras não recebem. Ó o Botafogo. Vai pintar o terceiro, invadiu a grande área. Cassinho vai pintar o gol. Chega, a zaga fica nas mãos do goleiro. E agora eles estão pedindo pênalti. O árbitro não deu melhor pra Ponte. O Diogo Silva ligou essa bola, tocou pro Gé. Chega por baixo a zaga. Chega o Thalisson, mete o pé na bola, tira dali. Eu achei que não foi pênalti, Carlos. E você? No lance, assim, na princípio eu acho que não, mas vamos ouvir, né? Vamos ver, né? Nada. Ô, mas estão brincando também o ataque do Botafogo da Paraíba. Os caras estão dando de letra, velho. O Denilson deu um tapa de letra agora pro Cassinho. E se não marcar o Cassinho... Eu só quero ver o lance do gol lá. Ele vai deitar. Eu achei rapidinho, achei que não estava impedido. Eu achei que estava na mesma linha. Mas não tem VAR. Então vale o que o juiz marcar em campo. Wanderson dominou essa bola, tocou pro Gé, tá impedido. Tá impedido, tá valendo mais nada. O Ricardo Monteiro tá aqui, o Enfermo Gamer, o Edson Cláudio, o Wilson da Rocha. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente aí, acompanhando a nossa transmissão. Tem gente que tá falando que foi o Lucas Cândido. Não, as duas jogadas, quem perdeu foi o Dudu. É que o Lucas Cândido dá o tapa na fogueira pro Dudu. Ele deu o passe, no segundo gol, ele dá o passe na fogueira pro Dudu. O passe não foi legal, mas quem perde a bola é o Dudu. Francisco Ferreira, sem dinheiro, vai ficar na C. Foi pênalti, não havia impedimento. Estão entregando? Você achou que foi pênalti, Wilson Correia? Não, cara, eu não acho que estão entregando. É que não tá, a Ponte tá sendo castigada pelos seus erros. Subiu a placa dos acréscimos ali, mas só Deus e o quarto árbitro. Eu acho que é 3, mas eu vou aguardar, porque não dá pra ver, não. Os caras vêm de novo, hein? Trabalhando o campo de ataque pelo lado esquerdo. Chega a zaga da Ponte, tira, ela cai. Sobra pra Cássio, Gabriel dentro da grande área. Chega por baixo, Dudu rouba essa bola. Toca ali pro Pacheco, deu pro Dudu. O árbitro não deu a falta, ficou pedindo melhor pro time do Botafogo da Paraíba. Cassinho fez finta linda pra cima do Wanderson, falta. Cara, se o Cassinho jogasse todo jogo assim, tava jogando na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Ó, cara, você tá bem de visão. Esse óculos é bom, hein? Depois você fala qual ótica você comprou, hein? Vamos até 48, Corsato. É isso. Boa tarde, Carlos, Marcelo, Frank, Dudu tá de brincadeira. Não pode voltar pro segundo tempo, tá dizendo o Paulo César. Falta pro time do Botafogo. 45, dá tempo de fazer mais um gol, Botafogo, hein? Dá tempo de fazer o terceiro gol. Eles já fizeram, o árbitro acompanhou o auxiliar número 1, pra mim foi amigo nosso, e marcou impedimento. Cassinho vai pra bola, é falta pelo lado esquerdo. Só um na barreira, o Elvis. Todo mundo se pegando ali na entrada da grande área. Vai Cássio, Gabriel pra bola. Chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça. Ela passa, vai embora. Subiu, foi embora, tiro de meta. E tem torcedor da Ponte lá no Almeidão, hein? A jovem tá lá representada. A torcida jovem, a Ponte não joga sozinha. Apesar dos caras maltratarem os comandantes da Ponte Preta, a gente por mais de 30 anos e a gente continua sofrendo até hoje. A nação ponte-pretana, a torcida da Ponte Preta representa, velho. E ó, aqui não tem como criticar os jogadores, tá? Não tem como criticar os jogadores. Não dá pra, nem a comissão técnica, que pior do que os jogadores não recebem desde maio. Posse de bola pro time da Ponte Preta aqui com o Dudu. Dudu levantou, tocou essa bola aqui pro Emerson Santos. Solta a bola no campo de ataque pro Toró. Correria, mas a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de defesa. Frank, 2-0 pros caras, Frank. Conta pra gente aí. Vai se complicando, Marcelo. A Ponte vem fazendo, ou vinha fazendo, né, até o segundo gol, uma partida boa, tava melhor que o Botafogo. O problema são esses erros que são recorrentes, né? Jogadas bobas, tô com o Carlos, foi muito claro, uma bola podre pro Dudu, mas vamos ser sinceros, né? Muita sopa pra azar, não dá pra dominar? Dá um bico na bola, joga pra fora, gente. A fase já tá ruim, vamos fazer o simples. Aí o Paulo César me pergunta, e eu vou passar essa pergunta para os colegas da bancada. Marcelo, Anal, está à deriva? Frank, responde aí. Que bucha, hein? Tá balançando. E aí, Carlos, tem muita turbulência? A nau está à deriva? O que você acha? Ah, cara, não vou entrar nessa seara não, mas eu consigo. O que eu tô olhando aqui? O semblante dos caras. E assim, o que eu entendo é o seguinte: você vestiu a camisa, entrou, porque, por exemplo, seja homem, né? Faça como o Maguinho e o Jean Dias. Iam dar relaxo, pediram pra não ir. Seja homem, seja macho.
continuar aí, continua, depois eu falo. Não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de espetáculo no primeiro tempo, lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Denilson e Luiz Miguel, os caras que foram para a rede. 2 para o Botafogo da Paraíba, 0 para a Ponte Preta. Saída dos jogadores no gramado do Almeidão. E aí, CJC? É isso, a Ponte Preta perde o jogo para a equipe do Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-0 num frangaço do goleiro Diogo Silva. Vamos ver aqui se alguém vai falar, né? Eu acho que não. A geradora da Ponte ou da equipe do Botafogo da Paraíba que vence o jogo pelo placar de 2-0. Mas só para completar então aquilo que eu vinha dizendo, né? Eu tava dando uma olhada aqui no semblante do Diogo Silva, do Wanderson, do Emerson Santos e do Arthur. Cara, não quer jogar? Pede pra não ir, velho. Se não tivesse jogador, e os meninos da base que estão inscritos na Série C, mas entra em campo. Diferente, por exemplo, não tô falando que estão jogando mais ou menos, mas do Gé, do Luiz Felipe, do Pacheco, do Elvis, do Toró. Os caras estão correndo. Agora, cara, você não quer jogar? Pede pra não ir, cara. Faz igual o Maguinho Jean Dias. Seja macho nessa bodega e fala, eu não vou e pronto, você não paga, no jogo. Mas não entra em campo, cara. Não sangra o torcedor da Ponte, não. Não entra em campo para fazer essa patifaria que fizeram aí. Os caras deram 2 ataques, a Ponte deu 2 gols para eles. Esse Carlos Corsato, o intervalo FI vem aí, o Carlos vai comandar. Frank, uma manchete para o seu comentário, que você vai falar muito no intervalo, o Carlos vai deixar você brilhar muito. Fala aí a sua manchete. Ponte em situação de alerta, hein? Boa! Manchete do nosso comentarista, Frank Francisco. Meus amigos, não tá fácil. 5 da tarde, 51 minutos. Lembrando que na seguidinha dessa nossa transmissão rola pra você outro jogo da Série C, hein? Ipiranga e Guarani correndo atrás da bola com Daniel Farias e Pedro Lino. Já já a gente volta aqui nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM, Flor de Lótus Web. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. 5 da tarde, mais 55 minutos. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta tá perdendo para a equipe do Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-0. Denilson e Luiz Miguel, gol do Denilson, um frangaço do bom goleiro da Ponte Preta. O Akira Miyamoto, a volta do FI do Frank Francisco nos comentários, grata surpresa. Wilson Correia, difícil esse jogo, hein? É o retrato de que não voltaremos para a Série B. Nosso craque Dudu está dando show e não é de hoje. Time sem coletivo, individual, com erros absurdos. Pela entrevista do... Acho que ele está dizendo Mark Eberlin. Antes do Transferban já não tinha atleta para contratar, não havia sido solicitado. Agora com as saídas, vão buscar? A Ponte está com o Transferban. Está perguntando aqui o Paulo César, eu já respondo. Está com o Transferban, Paulão. Primeiro precisa derrubar o Transferban para contratar, mas antes de derrubar o Transferban, precisa desbloquear as contas, que não tem nada a ver com o Transferban. Tem que desbloquear a conta para conseguir pagar o salário desses caras, para ver se eles jogam um pouquinho mais, porque hoje os 2 gols que a Ponte Preta tomou, quem jogou bola 5 segundos na vida sabe que algo de errado não está certo. Dudu está de brincadeira, né? Perdeu 2 bolas ridículas. A diretoria que deu um jeito de arranjar esse dinheiro. Com esses atrasados não ganharemos mais nada. É nítido a vontade dos jogadores. Eu vi esses dias na rede social, Frank, e sou obrigado a concordar. Ainda bem que a Ponte já tem 27 pontos, porque se acontece isso com a Ponte com 16 pontos na tabela, não sei não, viu, Frank? Ia ficar bem preocupante, viu, Marcelo? Eu tô contigo nessa. O Francisco Ferreira tá dizendo aqui, os jogadores estão dando recado, só não vê quem não quer. Bingo, é isso aí. Francisco, é aquilo que eu falei aqui, quem jogou bola 5 segundos na vida, sabe? E aqui, eu dei nomes, tá? Já pontuei aqui. Não quer ir? Façam igual Jean Dias e Maguinho, não vistam a camisa. Porque, não vou ficar defendendo aqui não pagar salário pra trabalhador, não. Não vem com essa, não, que eu não vou ficar aqui batendo palma pra empregador que não paga o trabalhador. Não vou ficar fazendo isso. Mas não vai trabalhar, pô. Não vai trabalhar. Não veste a camisa. Não veste a camisa da Ponte. Porque a partir do momento que você vestiu a camisa da Ponte, tem que honrar essa coisa. Não deixa o torcedor pé da vida com você também, jogador, né? E me parece que é o que os caras estão fazendo aqui. Toma gol, parece que tá fazendo o gol. Culpa do inteligente que fez o contrato do Matheus Silva para ganhar 100 pila. O negócio do Matheus Silva vai dar um trabalho pra Ponte, porque a Ponte não tá pagando o Matheus Silva. Mais um mês, o Matheus Silva vai pedir o passe na justiça e vai enfiar a Ponte no pau com gosto. Um zagueiro que nem era titular absoluto, só aí já tinha a grana da parcela da dívida. Boa, enfermo, boa. Severino Francisco, boa tarde ao pessoal da mesa. Por que não coloca os meninos da base? Wilson na Rocha, quando falava que estava atrasado o salário, falaram que o presidente deu a palavra que não estava. E aí, vocês acreditam ainda na palavra do Eberlin, Wilson? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Com os jogadores, há um acordo de que o pagamento do mês, por exemplo, o pagamento do mês de julho, ele terá que ser feito até o final de agosto. Então, tanto que a gente, né, os jogadores estavam jogando e a Ponte estava ganhando, né? Há um acordo, né, entre jogadores e diretoria. Agora o salário realmente está atrasado. Agora sim o salário está atrasado. E em nenhum momento a diretoria veio e falou que não estava atrasado. O salário está atrasado sim, né? Então, àquela época o salário não estava atrasado. Não estava atrasado dos jogadores, né? Mas a comissão técnica estava, porque está atrasado desde maio. Marcelo, mas quando falava que não estava atrasado, era no mês de maio para junho.
Começou a dar esse problema em julho, que a Ponte paga depois do acordado. O Sérgio Pasquini, diretoria varziana, Danisso, SAF já. Roberto César Santos, time sem vergonha. Fora. Não sei o que tá aqui, Roberto, então eu não vou falar esse fora. Mas pode mandar de novo que eu leio aqui. Quem mais? Que esse batuqueiro arrume o dinheiro ou renúncia. Silvio Seco, salário atrasado tem os dois lados. Toda vez que eles errarem, a gente vai achar que é por causa do atrasado. E eles terão o álibi dos atrasados. Bingo também. Ebernin nunca garantiu nada. Infelizmente tem gente que apoia essa diretoria. Tá dizendo aqui o Wilson Correia. O Corsato... O Corsato, não é melhor nem jogar. Fica em Campinas. Você vai para fazer isso... Melhor levar um WO. Não, levar WO não pode, né, Marcelo Borges? Porque 2 WO pode ser rebaixado, né, no campeonato, né? Também não é assim, né? Mas tem jogador que joga, pô. Joga, vai lá pra vestir a camisa, né? Pode ser pior do que os que estão em campo? Óbvio que sim, senão seriam titulares. Mas, né, vão lá pra jogar. O Gildati está dizendo aqui que é um chocolate desnecessário. O Gorila Raiz, a Ponte não tem 1 ano de tranquilidade. 1 ano, Gorila? A brincadeira... É brincadeira, todo ano a mesma história. 1 ano, Gorila. Eu postei ontem na minha rede social. O torcedor da Ponte não tem sequer 1 minuto de sossego. Ô, Frank, e aí, fala o que desse jogo, hein? Que a Ponte teve gol feito, não fez. Teve boa defesa do goleiro, o Fracaro. Né? Mas aí, um frangaço do nosso bom goleiro, o Diogo Silva, que lembro, na última falha do Diogo Silva, a Ponte enterrou 700 mil reais na segunda fase na Copa do Brasil. A Ponte perdeu lá pro Concórdia e agora ele falha de novo no primeiro gol. E no segundo gol, o Dudu entrega a bola pro jogador da equipe do Botafogo da Paraíba, que recebe o passe do Cássio Gabriel. O Luiz Miguel manda a bola pro fundo na rede. Tá 2-0 pros caras. 2 ataques, 2 gols do Botafogo. O resumo é esse, Carlos. 2 ataques, 2 gols e teve um gol anulado e o lance que eles pediram pênalti. Então vamos colocar 4 ataques efetivos do Botafogo, 2 gols e 2 no ameaço. Agora, Carlão, revendo aqui pela tela o lance do segundo gol, eu também achei que a bola tinha sido podre. Mas podre foi a atitude do Dudu, né? Que recebe, domina, tenta fazer a finta. Não, você tá apertado, dá um bico e joga pra fora, amigo. Mas o passe já foi meio perigoso, né? Não, mas você tinha a opção de limpar, jogar a bola pra fora. Então, numa fase dessa, você tem que fazer o simples. Foi falado aí não vou me lembrar quem foi que falou, Carlão, que agora nessa situação os jogadores vão se esconder no fato de não receber, né? E a sua... É o álibi. Isso, as suas limitações. Isso. Agora, vamos falar a verdade, gente. Carlos, isso que é difícil até para analisar. A Ponte tomou os 2 gols, mas em contrapartida, você quer uma análise fria? A Ponte dominou o jogo. A Ponte, o gol que o Wanderson perdeu, pelo amor de Deus. Tava vendo de novo aqui, ele arrematou como se estivesse num treino, batendo de qualquer jeito. Deixa o juiz ver se tá impedido depois. Joga pra dentro da rede. Teve o lance do Toró. A Ponte precisa chutar um pouco mais. E tô com você, Carlão. Quem não tá com vontade, não tá com disposição, chega pro Valentim e fala, me tira que eu não quero continuar o jogo. Simples assim. Eu acho que não devia nem ter viajado, não quer entrar em campo. Você viu o lance do segundo gol? A postura do Wanderson, que vem jogando bem, tá? É o melhor zagueiro da Ponte. Mas você viu a postura do Wanderson? Não dá, né, Carlos? Não dá. Os 2 gols que o Diogo Silva tomou, pelo amor de Deus. Eu tô com o Carlos aí e eu vou fazer um pedido aqui para os jogadores da Ponte Preta. Porque os que estão jogando hoje não estão nos ouvindo, mas com certeza quem ficou aqui tá acompanhando. Meu amigo, você não tá com disposição. É um direito seu. Mas se você entrar em campo, honra o manto. O torcedor não tem culpa dessas coisas. Vocês têm que ter o torcedor do seu lado. Então tem que correr, amigo. Se você não quer entrar, direito seu. Entrou? Corre nessa bodega, mano. E a Ponte vai fazer 2 alterações. Léo Oliveira e Diego Tavares. Eu achei que seriam 3. Por enquanto eu vi 2 ali. E parece que subiu a placa número 10. Parece, a gente vai confirmar já, né? Vamos confirmar aí, mas parece que o Elvis vai sair. E tá chovendo pra caramba, Tá chovendo, começou a chover pra caramba lá. Bom, o Diego Torres vai entrar com a número 35, já pode marcar aí, viu, Corsato?
Diego e Tavares. Diego Tavares, 35. Desculpe. E o 55 Diego Tavares, é quem? 35 é o Léo Oliveira. Léo Oliveira. Léo Oliveira, 55. E o Diego Tavares, número 35. Você crava quem sai, o Frank? O 27 já foi embora da Ponte. É o Luiz Felipe, é 1. Tinha Subiu cartão. a 10, né? Então, mas vamos esperar aqui para conferir. E no time do Botafogo da Paraíba vai entrar o camisa número 28, que eu também já vou pegar aqui para você já, viu, Corsato? E já passo aqui o número 28 da equipe do Botafogo da Paraíba. Só fica esperto para mim aí, pra gente ver quem é que vai sair. Pô, 34. É o 34. Bom, sai o camisa número 34. Zagueiro. Que foi aquilo que eu falei, o Marcelo Augusto. Marcelo Augusto foi embora, não é bobo, né, velho? Para a entrada do camisa número 28. O 28 é o Balardim. Balardim, 28. Zagueiro ex-Inter de Limeira. Exatamente. Jogou no 15 de Piracicaba também. Também, né? Marcelo Augusto vai embora. Balardim, número 28, tá no campo. E no time da Ponte Preta, deixa eu ver aqui. O Elvis tá lá. O Elvis tá lá, tô O Gé vendo tá ele. também. O Gé tá também. Eu acho que saiu o Dudu, hein, cara? Dudu. Saíram Dudu com a camisa número 21 e o Luiz Felipe, que estava amarelado com a 27. Para as entradas de Léo Oliveira, 55 e Diego Tavares, 35. Vai começar o jogo. Começou no 4-4-2, agora parece que tá no 4-4-3. Apita o árbitro! Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo Frank Francisco nos comentários, Carlos Corsato, reportagem e também na ancoragem, e o Felipe Marques na mesa de som no Portal Futebol Interior. Conosco também Valinhos FM 87,9 e Flor de Lótus Web. Vamos que vamos pro segundo tempo. Primeiro tempo a gente tomou 2 gols, teve um gol anulado, pra mim mal anulado do Botafogo, e eles reclamam um pênalti também em cima do Cássio Gabriel, que pra mim não aconteceu. Pra mim não foi. Agora o lance do pênalti, a imagem que foi mostrada não é conclusiva, mas eu não vi impedimento lá não. E tá chovendo, olha a Ponte, Elvis dominou essa bola, soltou na frente, é pro Diego Torres, chega a zaga da equipe do Belo. O capitão, o Wendel Lomar, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. É lateral, e o pior é que mesmo toda essa situação, a Ponte teve chance de fazer pelo menos um gol, até 2. Até o segundo gol a Ponte foi melhor, o Franco falou aí. A Ponte foi boa parte do jogo melhor, mas vacilou no campo de defesa e a contagem tá aberta, 2-0 pro time do Botafogo da Paraíba. Aí chegou o Balardim, metendo o pé na bola, tirou dali e conseguiu ligar o contragolpe, rapaz. Tocou essa bola pra Denilson, fez o primeiro gol do jogo, chutando pro frango do goleiro da Ponte Preta, o Diogo Silva. Ele passa pelo primeiro aos trancos e barrancos, passa pelo segundo, toca essa bola pra quem vem de trás, é o Thalisson. Dominou de primeira, tocou essa bola lá do lado direito pro Gabriel Honório. Sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Maduro. Daí Maduro, vai chutar pro gol, bate na zaga da Ponte Preta, bateu no Cândido. Aí chegou o Arthur, fez falta em cima do Honório. Na verdade, em cima do Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, pra mim, o melhor jogador em campo, cara. Tá jogando muito o Cássio Gabriel. O Cassinho, ex-Ponte Preta, Carlos. Falta do Arthur e foi, hein? O Arthur vai com o corpo somente, esquece a bola, faz a falta ali pra cima do Cássio Gabriel. Chove bastante, segundo tempo de jogo. 2 para a equipe do Botafogo, 0 para a Ponte Preta. Só para confirmar aqui, são 8 escanteios na partida, tá? 7 para a Ponte no primeiro tempo, 1 para o Botafogo. Tinha um internauta aqui falando que estava errado na tela, valeu. Obrigado pela correção aí. Você pode mandar sua mensagem pra gente. Lembrando que tem superchat, tá? Superchat, o Carlos lê a sua mensagem lá no nosso chat. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Falta pro time do Botafogo. Aí vai ser o Cássio Gabriel que vai jogar essa bola dentro da grande área. Não sei se ele vai jogar direto pro gol. Se bem que ele fez um gol do meio da rua contra o CSA. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, fica viva. Vai entrando, bate na mão do atacante. A sorte que bateu na mão do Denilson, viu, velho? Porque senão, tinha sobrado pra ele de novo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Botafogo da Paraíba vai tocando bola aqui no campo de ataque, vai trabalhando com o jogador que é o Denilson, dominou, fez a finta, passou o primeiro, passou o segundo, jogou na frente, passou pelo Arthur, sai Diogo Silva. Arthur ficou comprando bobo e vendendo pasmado, hein?
Esperou a saída do goleiro, o goleiro não saiu, quase que deu pro Denilson. A bola sobrou de novo pro Arthur, solta essa bola aqui no campo de ataque, lado esquerdo, pra Elvis. Elvis deu pra Arthur, tocou a bola pra Gé. Esse briga, cara. Esse não para o jogo todo. Tocou a bola, é pro Léo Oliveira. Léo Oliveira de primeira conseguiu fazer o toque ali pra cima do jogador do Botafogo. A bola pra o Gé. O Gé domina, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola pra Toró. Toró dominou, deu a bola um pouco mais atrás, é pro Wanderson. Wanderson domina pro time da Ponte Preta, círculo central do gramado. Campo de defesa, bola para Emerson Santos. Emerson Santos levanta a cabeça, pede a movimentação dos companheiros, toca a bola para Wanderson. Wanderson vai tocar essa bola na frente, é pro Gé, chegou por trás fazendo a falta. Tá parado o jogo, falta em cima do Thalisson, jogador do Botafogo da Paraíba. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ó, nossa audiência lá na enquete entendendo que a Ponte vai vencer o jogo, 60%, hein? 26% entendendo que o Belo vai vencer a partida. E a gente falava do Igor Maduro, jogador da base da Ponte, né? Do próprio Cássio Gabriel, que jogou pela Ponte Preta. O Carlos falou que o Camilo tá no banco de reservas, né? Silvinho também. Jogadores que passaram pela Ponte Preta. Futebol de Campinas, o treinador é o Evaristo Pisa. Família Bugrina, né? Sim. O Pisa, né? Já é a 4ª passagem do Pisa como técnico do Botafogo da Paraíba. Daqui a pouco eu vou contar uma história aqui. Posse de bola pro time do Botafogo. Cássio Gabriel. Cassinho tentou tocar pro Denilson no meio do caminho. A zaga da Ponte chegou, tirou. Aí a bola pro Léo Oliveira. Passe errado, hein, Léo Oliveira? E acertou o Maduro. A bola voltou, sobrou. É pro time do Botafogo. Bola com Cássio Gabriel. Vai dominando o meio campo. Bola por ali com o jogador que é Luiz Miguel. E detalhe, quando o Cássio Gabriel jogava na Ponte Preta, o Camilo também jogava, né? Sim. O Camilo também jogava. É posse de bola. E aí o Camilo era titular, o Cássio era reserva. Olha a Ponte. Tavares, perna direita, lado direito, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, sobra ali pro jogador que é o Lomar, capitão da equipe do Botafogo. Toca a bola pro Denilson e chega por trás ali a zaga da Ponte. Fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Belo. O Evaristo Pisa essa semana teve um pequeno probleminha aí com o misto, que tá disputando vaga na Série D na próxima fase com a Portuguesa, porque na temporada passada ele acerta com o misto, né, assina o contrato, faz tudo certinho, o misto contrata o jogador que ele indica e tal, e aí o Botafogo da Paraíba o chama. E ele não vai pro misto, ele vai pro Botafogo da Paraíba. Então o misto entrou com ação na justiça e ganhou quase 75 mil reais do Evaristo Pisa. Não sei se cabe recurso ainda, mas pelo menos o misto deve receber 75 mil reais aí do Evaristo Pisa, que assinou e não foi. Que fase, hein? Que fase. Acontece, né? Acontece. As pessoas tomam decisões e as decisões, elas têm que arcar com suas próprias decisões. No momento parou de chover, mas o Evaristo parou nada. Tá chovendo mais fraco, mas tá chovendo. O Evaristo Pisa botou uma capa lá e agora a Ponte, Carlos. Tem uma falta boa ali, hein? Quem sabe? O primeiro já era da Ponte no jogo. Falta boa pra Ponte, falta em cima do Toró. O Toró foi pro chão. O árbitro anotou a falta. Tem que bater direto, viu? E o Elvis tá ali para fazer a cobrança de falta. Ele vai lá, chama o Toró, conversa com o Toró. Ele faz assim para conversar. Meia esquerda, para quem tá com a gente no YouTube, obviamente viu o gesto que você fez. Meia esquerda, bico da grande área. Lucas Cândido próximo da bola também. 1, 2, 3 homens na barreira do goleiro Fracaro. Vem bola na área do Belo. Vamos lá, a torcida jovem tá lá, onde a Ponte tá atacando agora. Vai Elvis, pra bola, na cava, chuta pro gol, dentro da grande área, tá valendo mais nada, mas o Fracaro tinha pego. Tá valendo mais, chuta pro gol, cara. O campo tá molhado. Não dá pra experimentar no gol não, Carlos? Me ajuda aí, pô. Então, mas a jogada foi boa, né? Se o jogador da Ponte não empurra ali, seria uma jogada, olha lá, ó. A Ponte foi pro campo de ataque. O Arthur que tava dentro da grande área. O Arthur tava lá, eu achei que ele tinha dado impedimento. O goleiro fez a defesa, ele deu falta. Falta, né? Falta, se eu não me engano, do Léo Oliveira, em cima do zagueiro da equipe do Botafogo. O Arthur, mas o goleiro tinha pego, tá, gente? Não terminou em gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Cássio Gabriel ganhou a bola pela direita, invadiu a grande área, vai pintar o terceiro gol por baixo. Chega Arthur para ceder o escanteio. Bobeou,
Jogador do Botafogo da Paraíba agora era o Gabriel Honório. Invadiu a grande área, eu falei Cássio Gabriel, mas era o Gabriel Honório para conseguir o escanteio. Mais um no jogo, Carlos. É o primeiro no segundo tempo para a equipe do Botafogo da Paraíba, o 9º no total. Agora lá pelo setor de ponta esquerda, o próprio ponta direita, o próprio Gabriel Honório. Camisa número 19, vem pra bola, vem bola na área do gol da Ponte, 8 minutos, segundo tempo, 2-0 pro Belo. Pertinho da bandeira, Belo rasta, cruzamento na boca do gol no primeiro pau, sobe a zaga, tira, ela volta pra ele, Gabriel Honório, puxou pra perna esquerda, o Arthur tá na marcação, ele fica com ela, pra lá, pra cá, chamou pra dançar, invadiu a grande área, o Arthur toma a frente e ganha pro time da Ponte Preta, solta essa bola pra Dudu, você já fez 2 cacas no jogo. Vamos com calma, Dudu, e agora sofreu falta, hein? Agora sofreu a falta do Igor Maduro, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte. O Dudu saiu do jogo, Marcelo, é o Toró aquele ali. É o Toró, é verdade. O Dudu foi substituído pelo Diego Tavares. É verdade. Falar em substituição, saídas do Dudu e do Luiz Felipe para entradas do Diego Tavares e do Léo Oliveira. Tem o carimbo do comentarista, Frank? Ah, tem, com certeza. Só o Léo que tá devendo um pouquinho, hein? Vamos ver, vamos dar um tempinho. É isso, o Dudu já foi embora, ficou no intervalo. Ele que bobeou 2 vezes ali no campo de defesa, a Ponte tomou 2 gols, mas o primeiro nem coloco na conta dele, coloco mais na conta do Diogo. O nosso goleiro, Diogo Silva, que tomou um piruzaço lá na Paraíba. Time da Ponte Preta nesse segundo tempo, Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. O Léo Oliveira, o Lucas Cândido e o Elvis, Diego Tavares, Toró e Gé. Time do técnico Alberto Valentim. Agora jogador do Botafogo da Paraíba tá caído ali o número 25. O número 25 é o Luiz Miguel, ele que fez o segundo gol no jogo, tá caído. Uma entrada, uma pegada forte do Pacheco pra cima dele. O Belo de Fracaro, Eric Balardim, que entrou no lugar do Marcelo Augusto, que já tinha cartão. O Lomar, que é o capitão, e o Evandro. Thalisson, Igor Maduro e Cassinho, Gabriel Honório, Luiz Miguel e Denilson. Evaristo Pisa. Campineiro é o treinador do Belo do Botafogo da Paraíba. Olha o Cássio Gabriel metendo um calcanhar ali. Metendo um calcanhar. Cara, se a gente não olhasse a tabela do campeonato e entender que a Ponte tá lutando contra o rebaixamento e o Botafogo da Paraíba é o líder ou o segundo colocado do campeonato. Porque os caras hoje estão metendo chapéu, tocando bola de primeira, olhando para um lado, tocando para o outro, dando de calcanhar. Que faz, hein, Ponte Preta. Toró, domina pro time da Ponte, pelo lado esquerdo, solta essa bola, domicílio, é pro Arthur. Arthur dominou, soltou a bola um pouco mais à frente. Vai trabalhando a macaca com o Léo Oliveira, deu pra Arthur, passa a metade do gramado. Aí o Denilson encosta na marcação, mas também não faz muita força pra roubar a bola, e quase conseguiu. Aí o Toró recupera, pro time da Ponte não deixa sair. Toca pro Emerson Santos, passe a esmo, quase que deu de presente pro time do Botafogo. Quase que ela sobrou pro Luiz Miguel, mas a Ponte recuperou, campo de ataque aqui pelo lado direito. Pra Diego Tavares, tem todo um tempo aí pra jogar o Diego Tavares, pra mostrar o seu talento. Trabalha a posse de bola, geralmente quando entra bem no time da Ponte. Cândido, toca a bola pra Emerson Santos. Emerson Santos toca a bola pra Arthur. A torcida do Belo vai a troca de passes da Ponte Preta. Trabalhando bola com o jogador que é o Lucas Cândido. Deu pro Arthur, passe errado do Arthur. Melhor pro time do Botafogo da Paraíba, que vem de novo desabalada a carreira. Câmara ataque pela direita. Chega ali a proteção do time da Ponte do Wanderson, roubando essa bola do Eric. Vai, Carlos. Só para corrigir uma informação que nós demos aqui, Cássio, Gabriel e Camilo não jogaram juntos na Ponte Preta, não. O Cássio era reserva do Elvis na temporada 2022. Verdade. O Camilo jogou na Ponte nas temporadas 20 e 21. 71 jogos, ele tem com a camisa da Ponte, 11 gols e 7 assistências. O Cássio Gabriel nas temporadas 22/23. 37 jogos com 3 gols e 6 assistências. É verdade, porque o Cássio Gabriel, ele joga no time da Série A2. E agora o Diego Tavares não gostou nada da entrada do Evandro ali, mas o árbitro foi lá, acalmou os ânimos. É posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vamos, Ponte. Toró dominou, passou o primeiro, passou o segundo. Boa bola. É pro Léo Oliveira, cruzamento por baixo na boca do gol. A zaga faz o corte e tira. A bola se perde, vai embora. Balardim no corte. Comemorou alguma coisa ali o Balardim, mas ele entendeu que a bola não tinha saído pela última linha. E não saiu mesmo. Lateral. Tanto que o Elvis nem vai pra lá. Lateral, posse de bola pro time da Ponte. É o lateral barra escanteio. Vamos, Ponte. 13 minutos passados do segundo tempo. Bola pro Léo Oliveira de cabeça pra trás. Melhor pro Igor Maduro. No peito, dá um bico na bola. Vai cair pro Denilson, mas antes
vai ficar com o goleiro da Ponte, Diogo Silva, sai da grande área, domina com a perna direita, todo de vermelho. A Ponte nesse segundo tempo defendendo o gol, se estivéssemos no estádio Moisés Zucarelli, do portão de entrada. Defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Toró domina para o time da Ponte Preta, número 17, com a contusão do Everton Brito e a saída do Jean Dias, deve assumir a posição de titular do time da Ponte Preta. Só para lembrar que Jean Dias e Maguinho ainda não saíram. Segunda-feira tem uma reunião com a diretoria de futebol para definir o caso. Sabe aquela música da Roberta Miranda? Vá com Deus. Posse de bola para o time da Ponte Preta, bola com o jogador que é o Léo Oliveira. Léo Oliveira recebeu do Wanderson, toca a bola para Lucas Cândido. Cara, parece que a Ponte não tá perdendo o jogo, né? Tá tocando com calma. Bola para Arthur. Arthur jogou na frente, não tá estranho? É aquilo que eu falei, Marcelo. Quem entrou em campo e chutou uma bola 5 segundos consegue ver nitidamente. Mas fazer o quê? Isso aí foi plantado pela administração, né? Não paga o salário, pô. As administrações, né? Mas agora, vamos falar do agora, porque senão a gente vai buscar coisa muito lá do fundo. A gente tem que falar do agora. Quem assume o problema tem que resolver o problema. E durante todo o mandato do atual presidente aconteceu isso, tá, gente? Sempre na virada da metade do ano pro final, sempre atrasou o salário. Tá? Todos os anos, viu? Todos os anos. Quando ele pega também tava com o salário atrasado. A Ponte recupera a posse de bola, mas o árbitro vai marcar a falta. Tá parado o jogo, falta. O Eberlin assume a Ponte Preta com 3 meses de salário atrasado. Você lembra que em 2021, finalzinho de 2021 para 2022, que era inclusive o time que o Camilo tava, tinha o Zé Roberto, enfim, os jogadores, contei essa história aqui no pré-jogo, eles eram para se apresentar na segunda-feira, né, para fazer só aquele trabalho regenerativo, né? Que aquilo ali a Ponte pegou e já tinha dado folga para eles na segunda-feira. E aí, os jogadores, os líderes do grupo, né, mandaram uma mensagem pro diretor de futebol e falaram: nós não vamos treinar na terça. Aí a Ponte Preta pegou e deu folga na terça também e conseguiu resolver lá a parada com o grupo para eles treinarem na quarta-feira. Isso em 2021 no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois, 2022 também acontece, o Hélio dos Anjos inclusive sai da Ponte Preta em 2023. A Ponte estava com o transfer ban e não podia contratar os jogadores que ele havia pedido na Série B. 2024 também aconteceu um momento assim, 2025 também. E segue a Ponte Preta gerando crise. Vamos acostumar porque não foi a última vez que aconteceu, infelizmente. Não foi a primeira e não será a última. Infelizmente. Posse de bola pro time da Ponte, recupera a bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando o Pacheco, deu para Lucas Cândido, errou o passe, Maduro recuperou, tocou para Cássio Gabriel, meia esquerda, levanta a cabeça, solta a bola pelo lado esquerdo, trabalha com o Luiz Miguel, fez o segundo gol do jogo, tocou pro Maduro, ele vai experimentar daí, preferiu tocar pro Denilson, devolveu pro Maduro, passou pela direita o Eric, ele viu para ele, vai cruzar na boca do gol, trava, a zaga, chega, faz ali, na verdade nem travou, tomou a frente o Toró, ele não cruzou, mas continua a posse de bola pro time branco, pro time do Botafogo da Paraíba, vai trabalhando de ataque do lado esquerdo para Luiz Miguel, passou o Evandro, da ponta pro meio, ele saiu, meu pai amado, hein, Luiz Miguel? Poderia ter chutado, fazer uma coisinha melhor aí, acabou dando a bola ali pro time da Ponte Preta. Francisco, 16 minutos e meio passado o segundo tempo. Só um detalhe, acho que o Kevin vai entrar no time da Ponte, tá conversando com o Valentim ali do lado do campo. E vai estrear, né? Camisa número 62. Estreia do Kevin. Sim. E aí, Frank, fala do jogo. Pera aí, deixa eu ver esse lance. Será que vamos fazer o primeiro gol? Vem com o Diego Tavares. Lado direito pra cima da marcação do Evandro. Tá sozinho também, ninguém perto dele. Aí ele teve que recuar, tocou a bola pro Pacheco. Pode falar, Frank, não vai dar em nada, não. Vai ficar muito difícil essa segunda etapa, hein? A Ponte caiu muito de produção e tá difícil de chegar, né? O Tavares não entrou bem. E, Carlão, como é que você se sentiria estreando no time na situação que tá, hein? Cara, é a oportunidade dele, né? Ele vem, a Ponte informou que ele se contundiu e aí não ficou à disposição nas 2 primeiras rodadas que ele chegou, depois ficou à disposição no derby. Mas é a oportunidade dele. Frank, o que eu entendo é o seguinte, na vida é assim, para você conseguir a sua oportunidade, você tem que buscar entrar quando ninguém quer. Essa é a oportunidade do Kevin.
Gé domina de costas para marcação, solta essa bola um pouco mais atrás para o Léo Oliveira. Léo Oliveira jogando mais aqui no ataque. Toca a bola, é para o Wanderson. Wanderson toca a bola para Diego Tavares, para lá, para cá, vai para cima da marcação do Evandro. Ele para, pensa. O Evandro continua na cola dele, ele insiste, persiste, não desiste, vai levar para a linha de fundo por baixo. Chega a zaga. Por baixo, chega a zaga, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde, vai embora, lateral pra ponte, tem pressa, o Pacheco bateu rapidinho, tocou a bola pro Wanderson, cruzou na boca do gol, Fracaro dá um murro nela, ela cai com o Léo Oliveira, quase que deu pra ele bater pro gol, mas a bola ficou um pouco longe, tocou essa bola, é pro Toró, pro Léo Oliveira, deu pra Elvis, Elvis levanta a cabeça, solta a bola pra Diego Tavares, passou livre, leve, solto por aqui, o Pacheco ele preferiu cruzar na boca do gol, passa por todo mundo, vai sobrar do outro lado, lado esquerdo, é pro Toró, sai da grande área, joga atrás, é pro Arthur, cruzou na boca do gol, toque de cabeça do Balardim pra fora. Toque de cabeça pra fora, a bola se perde, vai embora. Escanteio mais um no jogo pro time da Ponte Preta. Escanteio mais um no jogo, é o 10º escanteio do jogo, mais um pro time da Ponte Preta. Escanteio aqui pelo lado direito, o Elvis vai pra bola. Daqui a pouquinho o carequinha Silvinho, hein? Vem correria aí, já, experiente Silvinho, as Ponte Preta no time deles. Kevin também, jogador que vai estrear com a camisa da Macaca. Vamos ver se ele vai entrar agora ou só depois do escanteio. Primeiro escanteio para a Ponte no segundo tempo, vem Elvis para fazer a cobrança, é o 8º no jogo da Ponte. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga. 8 escanteios pra Ponte. Isso, e 2 para a equipe do Botafogo, 1 em cada tempo. Vai sair o camisa número 34. Quem é o 34? Da Ponte Preta, Corsato, o Wanderson. Sai o Wanderson, 34. E entra o Kevin. Que tá numa leseira do caramba. Para a entrada do 62, o Kevin. Então o Arthur vai fazer zaga agora, hein? O Arthur vai virar zagueiro. E o Kevin vai jogar na lateral esquerda. A terceira alteração do técnico Alberto Valentim. É, Francisco, você fala já. Olha a Ponte. Elvis cruzou na boca do gol. Sobrou dentro da grande área, vai pintar o gol. O primeiro da Ponte, a bola pro Gé, escorregou. Recebeu o passe ali do Toró, escorregou. E agora deu ruim pra nós, hein? Cássio Gabriel toca essa bola na frente. É pro Denilson. Chega a zaga da Ponte Preta. Chega na boa. O Pacheco para roubar essa bola, na verdade era o Emerson Santos, agora ele deu pro Pacheco no contragolpe, que é perigoso, hein? Eles, estão parecendo cobra, armando o bote, hein, ô Francisco? É verdade, Marcelo. A verdade é uma só, se a Ponte jogar só um pouquinho, a Ponte ela não tá mal, mas se apertasse um pouquinho, conseguisse chegar com mais firmeza, podia até empatar o jogo, gente. Essa é a grande realidade, viu? Gosta da alteração? Entrada do Kevin, saída do Wanderson. Precisa fazer alguma coisa diferente, Marcelo. Eu mexeria na frente, no ataque, tá? Eu colocaria o Bruno. Mas num momento desse, o que nós vamos falar fica difícil. Eu comentei com o Carlos hoje no início da transmissão. Hoje tá difícil fazer qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de pedido. No Botafogo da Paraíba, o Evaristo Pisa. Nossa, Evaristo de Macedo, hein? Evaristo Pisa prepara 2 alterações. O 30 é o Gui Salles. Ele tá entrando na vaga do Denilson, centroavante. Então entra Gui Salles, 30, para a saída do Denilson, camisa número 99. Esse Gui Salles também passou pelo futebol de São Paulo. E o Silvinho, camisa número 88, aquele experiente Silvinho, entra no jogo na vaga do 25. O 25 é o Luiz Miguel. Portanto, ele troca os atacantes. Luiz Miguel, 25 e Denilson, 99 vão embora. Para a entrada de Silvinho, 88 e Gui Salles, camisa número 30. Tira os 2 caras que fizeram os gols do jogo até aqui. O Denilson e o Luiz Miguel. Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área. Evandro mete o pé na bola, tira, cai com Elvis, categoria. Tocou essa bola pra Toró, lado esquerdo, invadiu a grande área. Cruzamento na boca do gol, bate na zaga, sobra pra Elvis. Fez o corte, enganou a marcação. Cruzamento na boca do gol, Balardim faz o corte. Tira dali, sai jogando pro time do Botafogo da Paraíba. Ela cai com Cássio Gabriel. Alongou o passe, tocou a bola pra Gui Salles. Agora é correria. Vai pra cima da marcação do Arthur. Pra lá, pra cá, dentro da grande área, tocou atrás. É pro Silvinho, dominou, pensa, joga atrás, queria impedimento, não teve. A bola voltou, Silvinho para Gui Salles, toca a bola para Igor Maduro, vai ajeitar, bateu pro gol, desvio, ela passa, vai embora. Cara, esse jogo tá com uma cara que nós vamos tomar gol do Igor Maduro, que tá jogando bem no Botafogo da Paraíba, hein?
Tá jogando bem no Botafogo da Paraíba. Escanteio pro Belo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 23, já passamos da metade deste segundo tempo. O Botafogo da Paraíba vai vencendo, a Ponte Preta vai perdendo. Mais uma derrota da Macaca na competição. Cruzamento fechado na boca do gol. Diogo Silva quase dentro do gol. Depois o desvio tirou. Ela voltou, sobrou pro time do Belo. Vem fazer o cruzamento, a passagem ali. Chega a zaga da Ponte. Era o Honório, Gabriel. De novo, a bola bateu no Lucas Cândido, foi embora, escanteio. Cara, o Diogo Silva tirou dentro do gol, Carlos. Terceiro escanteio para a equipe do Belo no segundo tempo. E quer uma para você? O Gui Salles estava jogando no Monte Azul na Série D do Campeonato Brasileiro. E ele é base da Ponte Preta. Cruzamento na boca do gol. Tira ali o Diogo Silva, dá um murro na bola. Ela cai para Silvinho. Silvinho dominou, tentou jogar essa bola aqui no campo de ataque, mas ela fica na intermediária. O Pacheco bateu contra a marcação ali do Palardim. A bola se perde, vai embora. Lateral para Ponte? Não, porque a bola já tinha saído. Então é lateral pro Belo. Lateral pro Evandro fazer a batida. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior, na Valinhos FM, Flor de Lotus Web, acompanhando a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A Ponte Preta vai perdendo, o Botafogo vai vencendo. O Botafogo vai ali saindo um pouquinho da parte de baixo da tabela. A Ponte Preta estaciona com 27 pontos. Pode perder posições na sequência do campeonato. A situação da Ponte Preta é tranquila com relação à pontuação por enquanto, né? Por enquanto. Mas 27 pontos é aquele linear. É em cima da pinta para se classificar. Gui Salles. Ele jogou na Ponte em 2020. Falei que ele é base. Ele veio para a base da Ponte em 2020. Ele é base do Maringá. Depois ele sai da Ponte, volta para o Maringá e do Maringá ele vai para o Curitiba. Mas ele, se eu não me engano, ele estava na 2020. seleção do Campeonato Paulista. Ele passou em 2020. Então, Corsato, esse ano ele jogou no Monte Azul, Série A3. E olha o terceiro gol. Bola do Cassinho, tocou na frente. Era pro Gui Salles, tentou a finta. Chega a zaga da Ponte Preta, tira. Ele estava na seleção do campeonato, porque o Monte Azul elimina o Rio Branco. Ele era centroavante do Monte Azul. Sim. Então ele estava na seleção do campeonato, estava lá no hotel em Campinas, na comemoração que o Portal Futebol Interior fez, premiação aí dos melhores da Série A2. Gui Salles, ele mesmo. É isso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha a Ponte Preta, Evandro bobeou, já ganhou dele, tocou pro Lucas Cândido, bateu pro gol, Fracaro defende. E depois a zaga tira o perigo. A gente bobeia na defesa, mas eles bobeiam também, viu, Carlos? Verdade, boa jogada do Jack. Apertou o zagueiro da equipe do Botafogo, o Evandro, lateral esquerdo, e roubou a bola. E tocou pro Lucas Cândido, que bateu pro gol, o Fracaro pegou. Honório vem pro campo de ataque, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora do gol. Os caras arriscam, hein? Os caras chutam. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Roberto Zappin está aqui com a gente, a Almeida Correia também, Enfermo Gamer, valeu, todo mundo, a Marinise também está com a gente, valeu pela audiência e pela companhia. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Marcando para você 26 minutos e meio. 26 minutos e meio é segundo tempo de peleja, de jogo. Lá na Paraíba, em João Pessoa. O Botafogo da Paraíba vence a Macaca. 2 pro Belo. Tá bonito na frente. 0 para Ponte Preta, Carlos. 30 minutos, segundo tempo de jogo em Caxias do Sul. Líder Caxias vai empatando com a ABC, 0-0. Daqui a pouco, 7h30 da noite, 2 jogos pela 16ª rodada da Série C do Brasileirão. Ituano e Confiança, Guarani e Ipiranga, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, 8 da noite no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca. Na verdade, às 9 da noite. Tudo isso. 9 da noite tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Certo, Carlos? É isso. 9 da noite, YouTube, Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca toda segunda-feira quando não tem jogo da Ponte.
Ô, Frank, 27 minutos e meio, fala do jogo, segue 2-0 pro time do Botafogo da Paraíba. Pera aí, deixa eu ver esse lance. Olha a ponte, bola do Elvis, tocou bola, campo de ataque, quem tá lá? É o Toró, domina essa bola pra Macaca, vai pra cima da marcação, pra lá pra cá, do Eric, solta a bola, um pouco mais atrás, é pro Lucas Cândido dominou pra Macaca. Tava lá do lado esquerdo também o Kevin. A bola veio pro time da Ponte Preta, círculo central do gramado, campo de ataque, bola com o Emerson Santos. Tocou essa bola, vem ali cruzamento pra dentro da grande área, chega a zaga, afasta o perigo, tira. E na sequência, carrinho 1, carrinho 2, os dois carrinhos na bola, o árbitro entendeu. Melhor pra Ponte, Lucas Cândido foi o que deu o segundo carrinho. Domina essa bola, toca dentro da grande área, passa por todo mundo. Léo Oliveira tá parecendo centroavante, tem hora do time da Ponte. E aí, Frank, fala do jogo, 28 minutos e 20 agora, 2-0 pro time do Botafogo. Futebol interior. Liga o microfone, Frank. Tá ligado? Tá ligado. Agora sim, vai. Pra mudar alguma coisa aí, eu vou ser sincero. Só se o Botafogo entregar algum gol pra Ponte. Me desculpa aí, eu não queria falar, mas é assim, ó, tamo em campo pra cumprir nossa obrigação. Essa é a realidade. O Léo Oliveira, do momento que entrou até agora, pelo amor de Deus, essa bola aí, naquele, você falou que ele tava como centroavante, não consegui dominar, né? Eu tô gostando do Diego Tavares. O Frank não tá gostando, não. Eu tô gostando. O Diego Tavares eu tô gostando, pelo menos tá correndo. E do Toró, né? Claro, tem as suas dificuldades. E o Gé, obviamente, né? Mas tô gostando deles. E o Gé domina essa bola, vem pro campo de ataque pro time da Ponte Preta. Briga aqui, derruba dois zagueiros, a bola volta, sobra pelo lado direito. Chega, a zaga tira dali. Cara, o Gé é um guerreiro, né, velho? Quase que deu pro Pacheco. Eu ia falar agora, Carlão. Ele encarna... O Silvio Seco tá falando aqui, ó. Pode falar o que for, o que quiser, mas disposição e exemplo de garra o Gé entrega. É isso, Silvio Seco. O jogo tá parado por quê, hein? A bola tá nas mãos do Pacheco. Tá conversando ali com o Pisa, que tá com a capa de chuva. Vai entrar o 5 neles. Vai entrar o número 5 na equipe do Botafogo da Paraíba, Corsato. Isso. A gente já vai ver aqui que sai o Honório, camisa número 19, para a entrada do camisa número 5 na equipe do Botafogo da Paraíba. Tinha deixado tudo arrumadinho, tudo Não tem problema, você fala aqui. já. A Ponte está no campo de ataque, posse de bola, é pelo lado direito no peito, na grama. É o Pacheco, cruzou a meia altura na boca do gol. Evandro tirou, sobrou para Elvis, dominou, escapuliu dele. E aí o Balardim chega meio que furando, consegue tirar, sobrou pro Silvinho. A bola volta pro time do Botafogo da Paraíba. Soltou bola para Gui Salles nas mãos do goleiro. Quem é o 5, Carlos? O Gama. Gama. Número 5 entra o Gabriel Honório, número 19 tá fora. Gama, 5 tá no jogo, Honório. Gabriel Honório tá fora. Mais uma alteração do técnico Evaristo Pisa. Toró pega... Meu pai amado. Pegou a bola lá do lado esquerdo, cruzou na pequena área. Os jogadores da Ponte tinha 2, chegando atrás da marca do pênalti. E aí o Gé olha pra ele e fala: o que você fez, meu filho? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ricardo Monteiro, Léo Oliveira, cansadaço. Bola enfiada no campo de ataque, ali pro time do Botafogo da Paraíba. Falta do Gui Salles em cima do Arthur. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 31 minutos passados é segundo tempo de jogo no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, na bela Paraíba. O Botafogo vence a Ponte, o Belo vence a Macaca. 2 pro Botafogo, 0 pra Ponte. Carlos Corsato. Série C, Campeonato Brasileiro, 34 minutos passados do segundo tempo. O líder Caxias vai empatando com o ABC, 0-0. 7h30 da noite tem Ituano e Confiança. Também às 7h30 da noite, Guarani e Ipiranga, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Futebol Interior. A Ponte tá no campo de ataque. Lucas Cândido bateu pro gol, trava, a zaga tira. A bola volta, sobra pela direita. Pacheco cruzou na boca do gol. Já subiu, fez a falta. Fez a falta em cima do Eric. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Que bom ter a sua audiência, que bom, que gostoso ter a sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. Se liga, hein? YouTube, Hora da Macaca.
YouTube Hora da Macaca pra você. Ele vai tirar o Toró, é? Achei que o Toró tava jogando bem, Vamos lá, cara. Corsato, com as alterações. Menino Miguel entra no time da Ponte Preta, camisa número 8. E também o 77, o Bruno Santos. Para saídas de Pacheco, camisa número 28. E Toró 17. Toró 17 e Pacheco, número 28, vão embora. Para as entradas de Miguel, número 8, e Bruno Santos, 77. O Diego Tavares vai jogar aqui pela lateral direita agora, viu, Corsato? O Frank, Bruno Lopes, você pediu o Bruno Lopes, ele tá no jogo. E o Toró já tava cansado também, né? Ele como o Gé correram pra caramba. O Gé é um leão, né? Não tem como. Agora, assim, me chateia um pouquinho, Vou falar que nem o Carlão, vou falar o nome. O Léo Oliveira entrou, não acertou nada até agora, hein, gente? E o Miguel tá lá, do lado esquerdo. O Elvis tá com a bola no centro, toca a bola. É pro Gé, pro Léo Oliveira. Meu Deus. Ele dominou, foi dar um passe pro Miguel lá na esquerda. Jogou longe do Miguel. Aí, Miguel. Aí, pra você o que sobrou. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. YouTube Futebol Interior, YouTube Futebol Interior é a dica para você falar com a gente, mandar mensagem, se inscrever no canal, dar um joinha, dar um like. Vamos que vamos. Tem enquete, 132 votos, com 56% entendendo que a Ponte Preta vai vencer. Mas, é claro, pelo futebol que a gente tá vendo no segundo tempo, tá difícil. Corsato. Mas no futebol tudo é possível. Vai, Carlos! Série B do Campeonato Brasileiro encerrado no Independência. Mais uma derrota do América, hein? América ano que vem vai estar na Série C, hein? Perdeu pro Remo pelo placar de 1-0. O Remo é o quinto na Série B com 33 pontos ganhos. O América agora é o 16º colocado com 21. Só que com 21 pontos também o Volta Redonda tem um jogo a menos. E o Botafogo e também o Paysandu. Quer dizer, situação América, certeza que entra na zona do rebaixamento nessa rodada. Olha o Elvis, pega a bola lá do esquerdo, cruzamento na banca do gol nas mãos do Fracaro. Sai do gol para fazer a defesa o goleiro do Belo. E o Botafogo da Paraíba tem também torcida jovem. Tem torcida jovem lá no Botafogo da Paraíba. Tem jovem em tudo quanto é lugar, né, Corsato? Os jovens que já não são mais tão jovens assim que fundaram as torcidas. Né? Mas você não sabe, vai que os caras estão lá, né? Mas não são mais jovens. Vai, como diz o outro, eles vão passando, né, de pai para filho, né? 14 no Botafogo da Paraíba, vem aí, já prepara aí o 14, viu, Carlos? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Corsato. Agora o Emerson Santos foi sair jogando ali, o Gui Salles se jogou na bola, ela bateu na mão dele. Pera aí, Carlos, você vai falar já, porque o Miguelzinho vem, campo de ataque, lado esquerdo, são dois jogadores da marcação, saiu da ponta, veio pro meio, bate pro gol, foi travada, a bola voltou, sobrou pra Lucas Cândido, toca a bola do lado esquerdo no peito do estreante, o Kevin dominou o bico esquerdo da grande área, perna direita, joga a bola dentro da grande área, tentou a bike, o Gé, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte, domina por ali, sai jogando, toca a bola pro Gé, era o Emerson Santos. Pedindo impedimento, o árbitro não deu, mas melhor pro time do Botafogo da Paraíba. Cássio Gabriel pegou essa bola, soltou, campo de ataque lado esquerdo, é pro Guissari, Silvinho passou, livre, leve, solto, lá pelo lado direito, tá o Gama, bola pra ele, passou muito, passe errado. Não consegue dominar, se perde, vai embora. Você ia falar, Carlos? André Robles, camisa número 14. E o número 5 que entrou no time do Botafogo da Paraíba, o Gama, ele é volante, hein? Tirou um atacante e colocou um volante. O Evaristo Mas tá jogando Pisa. lá do lado direito. E Agora tem ele tava gol lá do lado direito. na Série C do Campeonato Brasileiro. Líder Caxias, mais líder do que nunca. Faz o primeiro. Caxias 1, ABC 0. Não tem pra ninguém. O Caxias soberano na Série C. Abrindo nesse momento 9 pontos da Ponte Preta. É claro que a rodada vai terminar, né? O Náutico pode chegar a 29. Aí ficaria 7, também pode chegar a 29 o Londrina, o próprio São Bernardo, né? Enfim. Olha a Ponte, Elvis lá do direito, cruzou na boca do gol, vamos fazer o primeiro, a zaga afasta, sobra a bola, com o Bruno Lopes de cabeça, devolveu, recuou pro goleiro, né? Podia ter dominado também, recuou pro goleiro, posse de bola pro time do Botafogo da Paraíba. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E agora o goleiro do Botafogo da Paraíba pegou a bola, o árbitro não tinha dado falta, ele caiu, ficou sentindo alguma coisa, o árbitro falou, não, pode se levantar. Mas estão conversando ali, não sei se vai dar para a entrada ali do Robles, jogador da equipe do Botafogo da Paraíba, mas a Ponte Preta vai perdendo mais uma na competição, estaciona nos 27, ainda não garantiu a classificação para a próxima fase, pode perder posições, né? Segunda-feira o clube completa 125 anos. Lembrando que amanhã tem corrida lá na Ponte Preta, depois tem jogo da Copa Paulista, né, Carlos? Aliás, não sei não. Vai dar uma muvuca danada. Tá me cheirando confusão isso aí, mas tudo bem. Vai dar uma muvuca danada. Primavera e Rio Branco se enfrentam às 11 horas da manhã pela Copa Paulista. A Ponte recebe um milhãozinho para emprestar alugar o campo, né? Foi alugado. Então tá bom. Ponte Preta no ataque com o Miguel. Vamos chutar, gente. Dominou, tocou dentro da grande área. Afasta a zaga, tira. Ninguém chuta pro gol. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta. Miguel de novo. Solta a bola pra Elvis. Elvis dominou, meia direita, toca a bola pra Diego Tavares. Vai pra cima da marcação do carequinha Silvinho. Aí o Silvinho ficou com ela. Experiente, 2 jogadores. A bola veio com o Evandro. Evandro toca essa bola. Trabalha campo de defesa pro time do Botafogo da Paraíba. Vai trabalhando por ali com o jogador que é o Thalisson. Aí a Ponte faz a pressão. A bola volta aqui pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo, Evandro despaça essa bola, explode lá pro campo de ataque, ela vai sobrar para Gui Salles. Antes chega o Arthur, rouba, Gui Salles briga, com ele tá o Emerson Santos. Gui Salles puxou ali o Emerson Santos, Gui Salles falta em cima do Emerson Santos. Tá parado o jogo, falta pro time da Ponte Preta que tem pressa. A bola com não muita pressa também, né? Lucas Cândido dominou, tocou a bola pra Kevin. Kevin domina pro time da Ponte Preta, passa a metade do gramado, encosta pra cima dele a marcação do Eric. Ele para, pensa, bola meio que a esmo ali, jogou no carrinho por baixo, Lucas Cândido ganhou. Bola volta pra Ponte Preta. Chega por ali o Arthur, agora como zagueiro. Toca a bola pela direita pra Emerson Santos. Emerson Santos aqui pelo lado direito pede a movimentação ali no campo de ataque dos jogadores da Ponte. Bola com o Lucas Cândido, perna esquerda. Vira o jogo, da direita para a esquerda, toca a bola no peito ali do jogador da Ponte Preta, que é o Miguel, toca a bola pro Elvis, de primeira, dentro da grande área, ajeitada do Gé de cabeça pro Léo Oliveira, chega ali nas mãos do goleiro. Cara, o Léo Oliveira é atacante, velho, no jogo de hoje. Ele é atacante no jogo de hoje, o Frank. O problema é que ele foi com uma vontade pra essa bola aí, hein? Deus me livre. Alteração. Vai! Cássio Gabriel tá indo embora. Melhor jogador em campo. Para a entrada de Andrés Sebastián Robles Fuentes, chileno de 31 anos, no time do Botafogo da Paraíba. Lá o Robles, chileno. A Ponte que tinha um chileno no elenco, mas que bateu asas e voou. Graças a Deus. O Concha, né? O Vicente Concha. E vai acontecer mais durante a semana que vai começar, só que, tá? Vamos lá. Na segunda-feira, aniversário da Ponte Preta, 2 jogadores, por exemplo, devem se desligar da Ponte Preta. Só que vamos deixar explicado aqui, né? O Vicente Concha, a comissão técnica já não iria utilizá-lo. Ele foi informado e liberado para buscar outro clube. Então não tem nada a ver com falta de pagamento ou não. Foi uma escolha técnica da Associação Atlética Ponte Preta, que a comissão técnica não iria mais utilizar o jogador. Por isso que eu falei para você, quando a Ponte tinha interesse em contratar mais um lateral esquerdo, que alguma coisa não estava certa, né? A Ponte entende que o Arthur pode ser zagueiro, e aí por isso a Ponte tem, por exemplo, o Léo Kovic e o Kevin. E agora o Gabriel também, que teve seu contrato renovado, o Gabriel da base, teve seu contrato renovado, é lateral esquerdo também. 41 minutos do segundo tempo, Emerson Santos joga essa bola na boca do gol dentro da grande área, afasta a zaga, tira, ela volta, sobra pro time da Ponte Preta, brigou o Bruno Lopes, antes dele a zaga do Belo tirou, a bola sobrou pelo lado esquerdo do campo de defesa para Silvinho, 88 no costados, cara, livre, leve, solto na direita, é o time do Botafogo, vai pintar o terceiro gol, que vem, invadiu a grande área, tentou fazer a passagem, não conseguiu, era o Eric, e tá ninguém marcando pelo lado esquerdo. Você viu quem tava marcando ele? O Elvis. Chega por ali, domina essa bola, recebeu do Miguel, Elvis, toca a bola na frente, era pro Bruno Lopes do meio do caminho, chega a zaga, Robles tirou, a bola voltou, sobrou pro Eric, ela pingou 2 vezes, ele conseguiu tirar, manda para a lateral posse de bola pro time da Ponte, Léo Oliveira bateu o lateral rapidinho, tocou a bola pro capitão da Ponte, que é o Elvis, vai pra cima ali da marcação do número 5, que é o Gama, a bola sobrou pelo lado esquerdo, é pra Kevin domina, sai da ponta, vem pro meio, é pro time da Ponte Preta, ele que tá fazendo a estreia com a camisa da Ponte, estava jogando pelo Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, Lucas Cândido, pra Diego Tavares, jogou na boca do gol, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Bom, Léo Oliveira, como centroavante. Léo Oliveira barra Gé, barra Bruno Lopes, de centroavante,
golpeou na boca do gol, a bola passou, foi embora. Colocar o Léo Oliveira pra jogar no ataque é coisa de maluco isso aí também, hein? O Akira Miyamoto, pior que perder posição, podemos cair para quarto e ver que a briga pelo acesso, se nada for feito, está indo pelo ralo. Eu não vou nem mais falar de acesso, cara. Enquanto a Ponte não resolveu os seus problemas internos, por exemplo, a Ponte, é um absurdo. Nessa semana a Ponte tinha um adversário, tinha o Botafogo da Paraíba e pouco se falou do adversário. Na quinta-feira os caras iam fazer um treino tático. Alguém sabe o que significa treino tático? É o último treino onde o treinador mostra o que tem que fazer dentro de campo cada jogador no campo. E a Ponte não fez esse treino. Então, enquanto a Ponte não resolveu os seus problemas internos, eu aqui e na hora da macaca não falo mais de acesso. Eu acho que a classificação para a próxima fase, a Ponte não perde. Vocês estão comigo ou não? Não, para mim a Ponte já está classificada, mas vai passar vergonha com esse futebol mole aí. Posse de bola pro time da Ponte com o Miguel. O Miguel dominou, tocou a bola para Kevin. A Ponte foi melhor, apesar de ter tomado 2 gols no primeiro tempo do que no segundo tempo, né, o Frank? Não tem nem comparação o primeiro tempo da Ponte com esse segundo aí. E olha que nós estamos falando de 2 bobagens do Dudu, hein? Verdade. Vem o time da Ponte de novo. A Ponte tem mais posse de bola. O Botafogo fala, não quero a bola, vou jogar no contragolpe. Vai trabalhando. Isso? Emerson Santos deu a bola para Lucas Cândido. Marcação do Igor Maduro. Bola pelo lado esquerdo pro Kevin. Sai da ponta, vem pro meio. Cruzamento é o Miguel. Tocou dentro da grande área. Bruno Lopes vai pintar o gol. Bateu, já era! Golaço! Gol! Da Ponte, do Bruno Lopes! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 44 minutos passados desse segundo tempo. E eu queimei minha língua, hein? O passe foi do Léo Oliveira de peito, ajeitando, fazendo o pivô. E o Bruno Lopes, sem pulo de primeira para mandar a bola para o fundo da rede. No cruzamento que começou lá com o Miguel pelo lado esquerdo. Por que não? Ainda temos jogo no Almeidão. Bruno Lopes, Bruno Lopes, Bruno Lopes, Bruno Lopes. Pode comemorar, a festa toda sua da torcida da Macaca. Goleirão Fracaro, você tentou, mas não conseguiu. A bola tá no fundo da rede, o primeiro já era da Macaca. Bruno Lopes. Agora Botafogo da Paraíba tem 2. Ponte Preta tem 1. Detalhe a selfie do gol da Ponte aí, Carlos. A jogada começa lá pelo lado esquerdo com o menino Miguel que cruza. O Léo Oliveira faz uma assistência de cabeça e o Bruno Lopes, meio que caído, mas com rara felicidade, perna direita, ela foi morrer no fundo da rede do goleirão Fracaro. O terceiro do Bruno Lopes no jogo, a Ponte diminui. Botafogo da Paraíba 2, Ponte Preta 1, terceiro do Bruno Lopes na Série C. Mais 6, vamos até 51. Elvis, falta pra Ponte, jogou essa bola dentro da grande área, ele vai marcar perigo de gol. Na verdade, todo mundo chegou empurrando todo mundo, era o Gé. Tá dando falta do Gé no chileno Robles. Isso. Ô Frank, estamos com 45 e 45, vamos até 51. Dá tempo de empatar se apertar, hein? O que eu tinha falado antes, Marcelo? Se a Ponte jogar só um tiquinho, já era para estar até na frente. Mas em face de tudo que está acontecendo, vamos seguir, né, Marcelão? Mas dá tempo ainda. Na verdade, quem fez a falta foi o Lucas Cândido em cima do Robles, jogador da equipe do Botafogo da Paraíba. E a Ponte pede para eles andarem mais rápido um pouquinho. 6 minutos de acréscimo. A Ponte Preta consegue um gol. E foi um golaço do Bruno Lopes, hein? Foi um golaço. E ajeitada de peito do cara que eu falei que não ia dar nada de atacante, o Léo Oliveira. E o Bruno Lopes cheira gol, hein? Cheira gol o Bruno Lopes. Geralmente quando entra no segundo tempo vai bem. Ponte Preta diminuiu. O Botafogo da Paraíba teve chance de matar o jogo, mas não conseguiu. É bem verdade que teve um gol anulado no primeiro tempo, que pra mim foi legítimo. Eles reclamam um pênalti também, que pra mim não aconteceu. Vem pro campo de ataque o time do Botafogo. Agora o Diego Tavares é o lateral direito da Ponte. Recupera essa bola pra Macaca. Toca pra Lucas Cândido, deu pra Elvis. Vem buscar essa bola aqui no campo de defesa. Solta na esquerda. É pra Kevin. Lateral que vem do Paysandu fazendo a sua estreia com a camisa da Ponte. O Miguelzinho tá pedindo a bola lá pelo lado esquerdo. O Elvis viu, recebeu. Toca pra ele. Lado esquerdo.
A marcação é do Eric. Vamos, Ponte. Vamos conseguir um empate, Ponte Preta. Vamos, Macaca, para dar de presente aí para a nação Ponte Pretana depois de tudo que aconteceu durante a semana. É posse de bola pro time da Ponte. A bola com o Elvis dominou. Encosta o Igor Maduro na marcação ali do Elvis. Ele toca essa bola curta. Tocou curta pro Arthur, mas mesmo assim o Arthur brigou e ficou com ela. O Elvis domina. Briga que briga por ali o jogador da equipe do Botafogo da Paraíba. É o Thalisson. A Ponte fica com a bola. Cruzou na boca do gol. Balardim se abaixa, tira dali da entrada da grande área. Pra Diego Tavares, lado direito. Cruzou na boca do gol. Vai sobrar dentro da grande área. Passa por todo mundo. Mas vai marcar um toque de mão ali, parece, do atacante da Ponte Preta. Tá parado o jogo, a bola se perde e vai embora. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca YouTube. Hora da Macaca você não pode perder. E daqui a pouquinho tem mais uma transmissão. Tem Ipiranga, tem Guarani, tem Ipiranga. Tem Daniel Farias, tem Pedro Lino, Carlos. Fim de jogo no Rio Grande do Sul. Líder Caxias vence o ABC pelo placar de 1-0. E só corrigindo aqui, esse é o segundo gol do Bruno Lopes na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele havia feito 2 gols no Paulista. Portanto, são 4 gols com a camisa da Ponte Preta, mas na Série C o segundo. 48, o árbitro prometeu o jogo até 51, mas durante os acréscimos o jogo ficou parado. E agora o toque de cabeça ali vai sobrar para o Guiçares, mas está impedido. A Fernanda Félix da Silva marcou impedimento do atacante que veio do Monte Azul, estava no futebol paulista, disputando a Série A2 e a Série D do Campeonato Brasileiro. Posse de bola para Ponte, vamos Ponte! Bola para Léo Oliveira, agora ele errou. Ele errou o passe, pegou muito forte na bola. A bola aqui ia sobrar do lado direito para o Bruno Lopes, mas não deu para ele. Obrigado você que está junto com a gente na nossa live, acompanhando a nossa transmissão também pela Valinhos FM, também pela Flor de Lótus Web. Seja bem-vindo, continue com a gente. Já já tem mais Série C, tem Cezona. Ponte Preta joga com quem, Carlos, próximo sábado? Itabaiana, 5 da tarde, majestoso. Gilson Kleina? Isso. Gilson Kleina vem aí. E vai ser uma semana de aniversário da Ponte Preta na segunda-feira, né? Mais uma semana que poderemos ter jogadores que vão deixar o elenco. Kevin dominou pro time da Ponte Preta, toca a bola para Miguel. Entrou bem no jogo, Miguel, e entrou de ponta. Eu não sei se ele é atacante, mas... Ele é atacante. Olha o Arthur, cruzou na boca do gol, fracaro. Sai, derruba todo mundo. E agora vai dar contra-golpe pro time deles, pro time do Botafogo da Paraíba. Guiçares toca essa bola pelo lado direito, pro jogador Gama. Devolveu, tocou a bola para Guiçares. Eles vão ganhar o máximo de tempo possível. 49 minutos e meio passados do segundo tempo. Guiçares, em cima da marcação dele tá o Bruno Lopes. Ele já levou, linha de fundo, recua. 1, 2, 3 da Ponte contra o Guiçares. Guiçares fica com ela. Aí chega empurrando o Kevin. Era tudo que o Guiçares queria, cara. Só ir jogando o cara pra sair com a bola, né, velho? Aí o Alberto Valentim fica pé da vida. Não sei se com auxiliar ou com arbitragem, mas tem que ficar pé da vida também. Com o Bruno Lopes e com o Kevin, né? Que chegaram ali atabalhoado. Foi o Kevin que fez a falta. E acabou. Foi falta, né, cara? Foi falta. Não é falta, não tinha como não marcar essa falta. Abimael Costa tá com a gente, Paulo César também, Akira Miyamoto. Obrigado, viu, gente? Ricardo Monteiro, o Roberto Zappens, valeu. Os internautas acompanhando a nossa transmissão e agora tem escanteio. Eles conseguiram o escanteio. Escanteio pro time do Botafogo da Paraíba. O jogo vai terminar no campo de defesa da Ponte. A Ponte provavelmente não vai ter chance de chegar no ataque. Pra festa da torcida do Belo. O Botafogo que não vencia com a Ponte Preta 2 rodadas no campeonato. Em casa, a última rodada tinha tomado 3-1 do Brusque. E a Ponte Preta agora vai a 3 jogos sem vencer no campeonato. Né? Porque tinha perdido pro Caxias, empatou com o Guarani e agora perde pro Botafogo. É aquilo que eu falei pra você, Marcelo. Eu não vou mais comentar a Ponte Preta dentro do campo. Não vou mais falar de acesso enquanto eles não pagarem e não arrumarem. Enquanto a Ponte Preta não ganhar da própria Ponte Preta. Silvinho bateu o escanteio, a bola ficou pro time da Ponte. Ainda dá tempo, será que pro último lance, último respiro da Ponte? Ele deu mais um, então dá tempo. A Ponte tá lá no campo de ataque. O Léo Oliveira brigou, ficou com ela, lateral pra Ponte, lado esquerdo. Léo Oliveira toca essa bola pra Elvis, intermediária do gramado, lado esquerdo, passa a metade do gramado, vira o jogo, toca na direita. Vamos, Ponte! Vamos empatar esse jogo no finalzinho. Diego Tavares cruzou na boca do gol, afasta, a zaga tira. Ela volta lado esquerdo, é pro Elvis. Vamos, Elvis! Cavadinha, boca do gol dentro da grande área. Balardim tira, ela sobra, vem a batida pro gol do Lucas Cândido, bate na zaga, volta, sobra pro time da Ponte Preta, Diego Tavares, agora tá longe lá do campo da entrada da grande área, ele solta a bola pra Kevin, se não jogar na boca do gol, o árbitro vai terminar o jogo, pro Elvis, vai jogar dentro da grande área, aí subiu o Gé, fez a falta, zagueirão caiu no gramado, era o Balardim, vai ficar caído no gramado, o árbitro vai pedir a bola para terminar o jogo. A Ponte até que tentou no segundo tempo. Não há tempo para mais nada.
Aponta o centro do gramado. Márcio dos Santos Oliveira das Alagoas. Ponto final no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. A Ponte Preta perde mais uma no campeonato. Estaciona no 27 pontos. 2 para o time do Botafogo. Luiz Miguel e Denilson no primeiro tempo. Bruno Lopes, um golaço. Já pertinho aí dos 45, 44. A Ponte descontou, diminuiu. Mas perdeu no campeonato e pode perder posições também. Na tabela da Série C, não deu para Macaca. Terceiro jogo da Ponte. 100 vitórias no Campeonato Brasileiro Série C. E a semana está terminando com muita confusão nos bastidores. Vem aí a semana de aniversário da Ponte Preta, completando segunda-feira 125 anos, dia 11 de agosto de 1900. Mas também de presente vamos ter debandada geral no elenco profissional da Ponte Preta pelos atrasos no pagamento. Fim de jogo, saída dos jogadores no gramado. Carlos Corsato. É isso, a Ponte perde para a equipe do Botafogo da Paraíba pelo placar de 2-1, estaciona na segunda colocação com 27. A Ponte pode perder 2 posições na rodada. Por quê? Porque Náutico e Londrina se enfrentam, né? Então automaticamente um não vai passar a Ponte. Se der empate, a Ponte não ganha. Se der empate, no máximo a Ponte pode ficar em terceiro. Porque Náutico e Londrina vão a 27, mas a Ponte tem uma vitória a mais. Então a Ponte não perderia a segunda colocação. E aí a Ponte ficaria aqui na expectativa e torcendo contra o São Bernardo, que joga amanhã contra o Retrô em Pernambuco. O São Bernardo, se vencer o jogo, vai passar a Ponte Preta na tabela de classificação deste Campeonato Brasileiro, desta Série C. O Caxias vai a 36 pontos, já abre 9 pontos da Ponte Preta. Lembrando que a Ponte, quando estou revendo aqui o frango que tomou o Diego, tem que ser cobrado, né? O Diogo Silva tem que ser cobrado sim, porque não pode tomar um frango desse, né? Se fosse o Pedrão, o Majestoso tinha caído na cabeça dele, né? Aí o Diogo Silva tomou um frangaço, né? Ficou com as penas na mão, o Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta. Então é isso, a Ponte pode, nessa rodada, cair para a 4ª colocação do campeonato, ela pode perder posição para Náutico ou Londrina e para o São Bernardo, as equipes que têm 26 pontos. O Brusque tem 22, mesmo que vença, vai chegar a 25 pontos. A Ponte já tem 27 pontos na competição. Já o Botafogo da Paraíba, Marcelo, entra de vez agora na briga para uma das vagas. Por quê? Porque ele está agora a 2 pontos do time que está na 8ª colocação, que é o CSA. Ele abre nesse momento, né? 3 pontos. É aquilo, né? Tá ali no limiar da conta, né? Está a 3 pontos ali do primeiro time que está na zona da degola na competição, que é a equipe do Anápolis, que tem 16 pontos ganhos. É isso, a Ponte Preta perde, terceiro jogo que a Ponte sem vitória da Ponte Preta na competição, e o Botafogo da Paraíba, ele vinha de 2 derrotas, se recupera no campeonato, viu, Corsato? É isso, muito bem, Carlos Corsato ao meu lado, também o Frank Francisco. Frank, a semana tumultuada, o pós-derby complicado, Ponte Preta com salários atrasados, foi para Paraíba enfrentar o ameaçado, o pressionado Botafogo, e o time da Paraíba levou a melhor. A gente está falando aqui, vamos repetir, né? Vai ser minha tônica. Reforço para Ponte Preta urgente. Dinheiro. Paga a rapaziada. Pelo amor de Deus. Que tem alguns aí que a gente contesta. Mas se pagar, pelo menos vai ter vontade. Eu tô com o Carlão. Que frangaço do Diogo, meu amigo. Gostei. Vou fazer uma ressalvazinha aqui. Boa a entrada do Miguel, gostei. O Bruno, toda vez que entra, vai bem, deixo dele. Tô com o Carlão, depois que o Diego Tavares... É o Diego Tavares mesmo, né? Isso. Quando ele recua pra lateral, jogou melhor, hein, gente? Deu uma outra cara por esse lado direito da Ponte. Mas assim, no geral, se fosse dar nota, Carlão, como eu já prometi que eu não ia falar mal de ninguém, hoje era nota 5 para todo mundo, exceto Gé. Carlão, que trator que é o Gé, não? Sem dúvida. Hoje não vamos ter nota, não vamos ter nada, porque a transmissão vai terminar rapidinho, né, Carlos? A nota vai no site Futebol Interior, no blog Planeta dos Macacos. Mas vai ter jogador que não vai receber 5. Diogo Silva, com todo o respeito que me deve, né? Esse frango, essa bola aí nem eu tomava, velho.
Eu tomo um gol desse. Ele tem... Eu não pego, eu não faço as defesas que ele já fez com a camisa da Ponte. E ele evitou um gol dos caras, ele tirou uma bola de quase dentro do gol. Né? Mas ele tem crédito com a torcida da Ponte Preta, né? Mas por isso não vai tomar 0, né? Eu acho. Não sei. Mas realmente... E é o seguinte, se a Ponte Preta se fosse erra agora, menos, a Ponte não perdia o jogo hoje. Se fosse agora, minha nota seria 0. Mas não é agora, então. Vou pensar, vou ter tempo para refletir. Vamos chamar o intervalo? O que você quer fazer? Não, tem que encerrar a transmissão, porque vem aí a próxima transmissão nos canais de futebol interior. Então, já vou trazer os destaques finais. Exato. Mas só para, não sei se vocês concordam rapidinho, se a Ponte erra menos, a Ponte não perdia o jogo hoje. Se erra menos. Com certeza. A Ponte deu os 2 gols, né? Né, Carlos? A Ponte tava dominando o jogo, na verdade. A gente não pode esquecer que teve um gol mal anulado deles, na minha visão. Né? O pênalti não foi. Não vamos fazer comentário final hoje, aliás? Mas o gol foi. Dá pra fazer, vamos lá rapidinho. Você prepara aí, Felipe, o comentário final? Muito bem, é isso. Mas, então vamos lá, Carlos, até já antes de você dar o seu boa noite, o destaque final aí, você fala, o próximo jogo da Ponte Preta, você já falou, próximo sábado? Isso, sábado, 5 horas da tarde, contra o Itabaiana, que nesse momento tá na zona do rebaixamento. Às 5 horas da tarde, a Macaca entra em campo. Vamos estar por aqui pra transmitir. Luiz Felipe tomou o 3º cartão amarelo, é desfalque da Ponte Preta para este jogo contra a equipe do Itabaiana. Na segunda-feira, a reunião com 2 jogadores, com o Jean Dias e também com o Maguinho, para definir a situação dos jogadores. Esses sim pediram para não viajar. No caso do Serginho, o jogador, segundo informações da Ponte Preta, não pediu para não viajar. Foi, inclusive, uma opção da comissão técnica para poupar o jogador, que o Valentim disse, né, no derby, que ele seria titular, mas como ele não estava 100%, ficou em Campinas fazendo tratamento para recuperação física, mas a Ponte vai ter que resolver aí os seus problemas na próxima segunda-feira, viu, Corsato? É isso, muito bem. Bom, já podemos com o comentário final? Então vamos lá, o Felipe vai escolher quem vai comandar o comentário final de Ponte Preta 1, Botafogo da Paraíba 2. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Marcelo Corsato transmitiu, Frank Francisco comentou, eu estive aqui nas reportagens da derrota da Ponte, 16ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu para o Botafogo da Paraíba no Almeidão, em João Pessoa, pelo placar de 2-1, 3 jogos, já que a Ponte Preta não sabe que é vitória. Já o Botafogo da Paraíba se recupera da competição, vinha de 2 derrotas, venceu e deu um fôlego ali na parte de baixo da tabela da competição. Começar com o meu comentarista, Frank Francisco. Ô Frank, justo o resultado, 2 para o Botafogo, 1 para a Ponte Preta, Frank. O jogo estranhíssimo, né, Carlão? Mas justo. A gente não pode tirar o mérito de quem faz o gol, botou a bola pra dentro da rede e fez o que precisava. O Botafogo tinha que ganhar e ganhou. A Ponte foi um jogo atípico, Carlos. Se a Ponte joga um 10 tostãozinho a mais, era jogo pra, no mínimo, sair da Paraíba hoje com empate. Então, pra mim, justíssimo. Não há o que reclamar. Há o que a gente chorar. E, Carlão, pra quem tá acompanhando no YouTube, Marcelão, me empresta aqui, posso pegar? Pode. Ó, cartão vermelho se não pôr salário em dia, tá, gente? A verdade é essa, simples assim. Pra encerrar, Carlão. É isso aí, Corsato, 2-1 pro Botafogo da Paraíba. A Ponte perde, estaciona ali com 27 pontos no campeonato, mas acho que o problema nem é tanto a derrota, e sim a situação que o clube se coloca com essa história de transfer ban, contas bloqueadas e salários atrasados. O jogo de hoje foi muito tumultuado a preparação, né? Ameaça de greve, jogadores não querendo treinar, enfim. Mas dentro do campo o Botafogo mereceu a vitória, na minha opinião. Aproveitou melhor as chances e teve até um gol mal anulado, na minha visão, né? Mas foi o que o Frank falou, se a Ponte joga um pouquinho melhor e vacila menos, porque o primeiro gol, por exemplo, um frangaço do bom goleiro Diogo Silva. A Ponte não perderia o jogo, mas é resultado bom para o Botafogo da Paraíba, que sai ali um pouco da parte de baixo e ainda continua com chances de classificação, e a Ponte estaciona com 27 pontos, 3 jogos sem vencer já no campeonato. Tá, então, esse é o comentário final depois de Botafogo da Paraíba 2, Ponte Preta 1. Comentário final. Tá aí então,
Esse é o comentário final que você vai acompanhar no nosso YouTube Futebol Interior. Frank Francisco, sempre um prazer estar ao seu lado, amigo. E até a próxima sábado, parece que você tá na parada também, hein? Se Deus quiser e Ele sempre quer, né? Vamos estar junto aí de novo. Pra você, torcedor Ponte Pretano, um abraço. Um final de semana que não vai ser bom, porque a gente quando perde é uma tristeza, né? Mas tá aí. E nosso apelo aqui. Pessoal, paga, rapaziada, se vira. Me desculpa aí, mas quem tá na frente hoje vai ter que pagar. Eu tô com o Carlos, não adianta a gente toda vez levantar a administração anterior. Não me interessa. Põe o salário em dia, quem quer ficar, fica. Quem não quer, PT, saudações. Tá aí o Miguel, que entrou, jogou bola, foi bem. Então tem que apostar na rapaziadinha, tá bom? Abraço pra todo mundo. Beijo do gordo. Fui! Muito bem. Carlos Corsato, um grande abraço, viu? Até a próxima segunda-feira, você tá na Hora da Macaca. Exatamente. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube Hora da Macaca, pra gente comentar um pouquinho e falar um pouco da situação da Ponte Preta nos bastidores. Só para lembrar que a Ponte tem mais 3 jogos por fazer na competição e o próximo contra o Itabaiana, sábado, 5 da tarde, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Marcelo Corsato e Frank Francisco vão dar um recado aqui nos canais de Futebol Interior. Boa, Carlos, valeu! Agradecendo a rapaziada da Valinhos FM, também da Flor de Lotus Web, a nossa direção executiva do Elson Paiola e também o diretor-geral, o Arthur Eugênio Matias. Na sequência tem mais futebol pra você. Vem aí, aqui no Portal Futebol Interior, Ipiranga e Guarani, Guarani e Ipiranga, Daniel Farias e Pedro Lino dando o recado. Aos patrocinadores, concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Portal Futebol Interior e a Hora da Macaca. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Segunda-feira a Macaca completa 125 anos. Torcedor da Ponte Preta não tem muito o que comemorar, principalmente nesses últimos acontecimentos. Hoje a Ponte perdeu, né? Enfim, mas amanhã também Dia dos Pais. Para você, papai, torcedor da Ponte Preta, ou não torcedor da Ponte Preta, mas que acompanha a nossa transmissão, gosta do nosso jeito de transmitir. Muito obrigado, parabéns aí pelo Dia dos Pais, pro Frank, pro Carlos, pro Felipe ainda não, porque não é pai, pelo menos o que a gente sabe, né? Oficialmente não, mas parabéns para você, papai, que está acompanhando a nossa transmissão. Valeu, gente. Segunda-feira, tô aqui no Portal Futebol Interior com o jogo da Copa Paulista. Acompanha a gente à noite. Guarani e São Bento. Vamos estar por aqui, tá bom? Um abraço, bom final de semana. Juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Já era, tchau. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.